Pronto. Pronto. Hoje a gente vai falar exatamente sobre controle emocional. Controle emocional e as 10 emoções do poder. A gente vai aprender como é que vai trabalhar com cada uma delas. Eu até separei aqui. Isso é o danado um negócio tão avançado, mas tão avançado, que eu acho que eu só vi esse negócio quando eu fiz, sei lá, um Master Coach e porque o professor é um psicólogo amigo meu e foi lá e me mostrou mais um pouco aprofundado. Então, eu preciso que vocês deem uma sacada e prestem bastante atenção no que eu vou ensinar. Quem entrou primeiro ganha a regalia de ser prioridade de eu usar aqui de exemplo. O Rafa e o André entraram primeiro, são as prioridades para eu usar de exemplo aqui. Na semana passada eu usei Rafa, semana eu vou priorizar usar André para a gente fazer. Apesar que eu falo, também, a gente também tratou. Foi André, eu acho que nem sai lá, mas hoje posso conversar contigo. Beleza? Ok, pode ser que aconteça de cair alguma coisa, só para você se ligar aí, viu? Tá bom. Tô atento aqui. Luiz Marco também tá dando umas osciladas, mas tá aqui. Luiz Cláudio eu ainda não vi. Tá aí, Luiz Cláudio? Vê se tá com alguma coisa também. Tá com alguma coisa, ó. Vê só, deixa eu fechar esse WhatsApp, porque senão eu não consigo concentrar com vocês aqui. Pronto. Tá escutando aí, Chus? Tranquilo? Agora sim, tá escutando. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa noite. Ok. Boa noite. Vamos lá. Vocês ontem não, na semana passada, vocês viram eu trabalhando com o Rafael sobre a teoria comportamental cognitiva, né? A gente fazendo um trabalho de crença. Vocês lembram lá daquele símbolozinho, né? Que é, vem a situação gatilho. Foi a mesma coisa que eu falei lá na palestra, né? Vem a situação gatilho, eu penso em alguma coisa, eu sinto e eu ajo. Certo? Eu tenho uma sensação, um sentimento e eu tomo uma atitude. Então, deu para perceber que toda atitude é proveniente de uma emoção, certo? Vocês entenderam ali lá daquela estrutura, né? Claro que tem um pensamento por trás, claro que tem um gatilho, mas toda ação é proveniente de uma emoção antes. Então, para que eu me mexa, eu preciso sentir. Então, eu digo que a gente é muito mais um ser emocional do que um ser racional. Certo? Então, a gente sempre vai ter esse conceito. E quando vocês entendem isso, entrar em alta performance fica mais fácil. Porque eu preciso controlar as minhas emoções para entrar em alta performance. Certo? Quando é que eu vou entrar em alta performance? Quando eu tenho um objetivo a ser alcançado. Quando eu tenho uma tarefa a ser feita, quando eu tenho algo que eu preciso construir, aprender, etc. e tal, e não estou conseguindo. Então, eu não estou conseguindo por quê? Porque eu não estou controlando as minhas emoções ainda. Aí eu tenho que utilizar ferramentas para controlar as emoções. Vocês viram que Rafa conseguiu postar lá o vídeo dele. Por quê? Porque eu utilizei uma ferramenta que controlou a emoção dele. Porque ele sentia o quê? Quem é que recorda? Tu lembra, Rafa, os sentimentos anteriores? Ó, hoje está sendo desafiador para mim. Se você quiser. Medo, é, medo da rejeição, né? Medo do que as pessoas iam pensar sobre o que eu estava postando. Eram os dois principais, né? Medo, vê, ele falou, ó, medo. A ação é fundamentada no medo. Quando a gente começou a usar as ferramentas, ficou que sensação fundamentada? Tu lembra? Como é? Qual foi a sensação que ficou depois fundamentada? Libertação, assim, um sentimento libertador. E tipo assim, eu posso fazer isso sem me preocupar, sem ter medo. Sem ter medo. Vê, mas não é sem ter medo. Tu consegue entender qual foi a sensação que te fez se mexer? Foi literalmente o que a gente conversou, né? Sobre esse post pode mudar a vida de alguém. Foi o sentimento que fez eu me mexer para poder postar. Assim, e eu escrevi, tá aqui no caderno, antes de postar. Tá aqui, ó. Botou lá, Esse escreveu post várias pode vezes. salvar a vida de alguém. Ele começou a ter outra sensação e aí ele começa a agir. Então, o que a gente vai fazer hoje é trabalhar isso de forma sistemática. Porque eu falei, ó,
Você se desenvolve a partir do momento que você consegue aplicar isso sistematicamente. Entendeu? Sempre. Sem a minha ajuda. Ele conseguir fazer sozinho. Então, o que eu vou ensinar hoje, ele vai conseguir aplicar sozinho. Vocês também. Certo? Então, vê só. A primeira coisa que a gente tem que entender é que toda sensação, ela é boa. Por mais louco que seja isso. Toda sensação, ela é boa. Certo? Por mais louco que eu esteja dizendo isso, mas vocês têm que acreditar em mim. Toda sensação é boa. Porque ela faz parte do nosso sistema. Ela está ali para criar um alerta ou ela está ali para criar um movimento no corpo, certo? Que a gente às vezes não entende e desconstrói esse movimento. Qual é o grande problema da atualidade? As pessoas estão brigando com as emoções, em vez de compreender as minhas emoções. Por isso que a gente chama isso de inteligência emocional, certo? Porque as pessoas, em vez de, elas não entendem as emoções e elas brigam com as emoções. Que era o caso de Rafa, ele não entendia a emoção dele e aí ocasionava ele criar um pouco de conflito ali, certo? E aí ele acabava que não conseguia fazer a ação que ele queria. Então, a minha função aqui é ajudar vocês a entenderem um pouco mais das emoções, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai compreender é, pô, Shua está dizendo que toda emoção é boa, toda emoção é boa. Fundamentalmente, ela é boa. Ela tem um motivo por existir, certo? Então, a gente vai simplesmente entender ela como um sinal. É a primeira coisa que a gente vai entender. Toda emoção é um sinal. Pode ser um sinal vermelho, um amarelo ou um verde, ok? Porém, algumas emoções trazem uma Não, sobrecarga, Galego, vai embora, vai. certo? Algumas emoções trazem uma sobrecarga. Não, Galego. Aí a gente vai lá, multei, fique tranquilo aí. Ele tá ali brigando com o galego. Ó, a gente tem quatro. Vocês entenderam isso? Que a emoção pra gente aqui vai ser sempre um sinal. É um sinal. Ela não é ruim nem é boa. Ela é um sinal. Só uma Xuxa, dúvida, Chus. pode falar. Quando tu falou assim que todas as emoções são boas, e quando a gente usa a dor para conseguir, seria uma Vê, emoção boa também? não é a dor, a emoção. Né? A gente Porque sempre, você lembra falou que dor e a prazer, né? balança é dor e prazer, o dor e o prazer, ela não é uma emoção. Ela gera emoções. A dor e o prazer, elas são geradores de emoção. Então a gente vai ver. O primeiro parâmetro que eu ensinei para vocês é o que é doloroso para mim e o que é prazeroso para mim. Certo? Uhum. É importante saber isso. Por quê? Eles são ferramentas para gerar emoções. Por exemplo, o que é doloroso em mim me gera alguma emoção. Pode ser medo, angústia, determinação, amor, afeto, entendeu? Ela me gera alguma coisa, certo? Aquela sensação. E aí aquilo me faz, é aquilo que faz eu me mexer. Estou ensinando um passo à frente disso. Tu entendeu, Luiz? Uhum. A dor e o prazer é o sistema É. base lá, certo? Dor e prazer é o sistema base, é o que me faz sentir dor ou Uhum. prazer. Depois que eu sinto dor ou prazer, ele me desperta uma emoção. Aí é isso, é aí que a gente tem que começar a trabalhar, porque aqui nas emoções é onde estão os assassinos silenciosos. Lembra lá da palestra? Os assassinos silenciosos, é aquilo que vai Uhum. ferrando a gente sem a gente perceber, tá bom? Então, ó, é o que eu quero que vocês entendam, que tem quatro jeitos da gente interpretar uma... Olha, aqui chegou o Antônio aqui. Deixa eu puxar aqui a... Deixa eu esperar ele entrar, que aí a gente já vai. Ah, eu botei aqui, ó. Antônio? Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Ah, achei. Ó, o Antônio tá ali, vamos só mutar ele aqui. Boa noite, Antônio. Vou deixar mudo aqui que a aula já Boa noite, meu começou. querido, tudo bom? Tudo bom? Pronto, vamos Fala. lá. Opa, peraí que eu acabei te mutando sem querer aqui. Solta aí teu microfone. Vai lá. Boa noite, tudo bom? Boa noite, boa noite. Pronto, deixa eu só dar uma Paz e bem. revisada. A gente vai chegar no seu desafio aí, se você fez. Todo mundo tá dizendo que você correu por causa do seu desafio. Nada, de jeito nenhum. Tá todo mundo aqui apostando contra você, né? Foi bem, Então, então vamos perdi. ver. Perdi. Vamos lá, deixa eu voltando aqui que a aula já começou. Deixa eu explicar, vou dar uma revisada no que a gente já viu, mas é nada diferente do que vocês já viram lá na palestra, só que a gente vai aprofundar, vai para um passo mais avançado agora. Deixa eu botar aqui. Ó,
Lembra disso aqui? É exatamente isso aqui, não foi, Rafa, que a gente fez semana passada? Tratou tua crença. Na hora de postar um conteúdo, você sentia, vinha esses pensamentos, aí você sentia, ó, medo. Depois você começou a sentir o quê? Satisfação e felicidade, né? Não é nem felicidade, é alegria, né? O sentimento é alegria. E aí você toma uma ação diferente. Então, Shua, tu tá dizendo que se o cara sente medo, ele se comporta de um jeito, e se o cara sente alegria, ele se comporta de outro. É. E o segredo tá em o cara conseguir controlar esses dois sentimentos. É. Para gerar a ação que ele precisa. É. Só que isso não é um negócio simples e banal. Vocês viram que isso acontece a cada momento, a cada instante, cada segundo na vida da gente. Então, toda decisão que eu tomo é baseada na minha balança de prazer. Prazer e dor. Só que ela vem carregada desses sentimentos. Esses sentimentos que fazem a gente dar uma caminhada para frente. E qual é o problema da atualidade? A gente não está sabendo mais lidar com os sentimentos. Eu conheci um cliente, só para vocês terem ideia, que o cara não sabia a diferença de alguns sentimentos. Então a gente precisa, às vezes, até compreender. Eu vou dar uma estrutura base para vocês, a gente vai sempre qualificar dentro dessa estrutura base, mas pode haver um mix e pode haver outros sentimentos também. É bem particular isso. Aqui a estrutura é só para a gente aprender a utilizar. Mas eu quero que vocês entendam que a gente tem 4 formas de lidar com uma sensação, certo? A primeira forma é abstenção. Você finge que não está sentindo. Alguém já fez isso? Tipo assim, você está sentindo alguma coisa muito forte e você finge que não está sentindo. Você está sentindo lá, sei lá, uma angústia muito forte e você, não, tá tudo bem. Só que não tá bem, velho. Você está angustiado, só que você fica dizendo para você mesmo que tá tudo bem e você se abstém. Ignora, né, para se enganar. Ignora para seguir, né? O que é que acontece? Quando eu faço isso, vê só, esses 4 caras são o pai do mal moderno, certo? Anota aí, ó, isso aí para vocês. Esses 4 caras que eu vou falar hoje aqui, basicamente 3, são os pais do mal moderno. O que é o mal moderno? Ansiedade e depressão, certo? São o mal moderno. Ansiedade e depressão. Síndrome do pânico, as outras coisas são agravantes desses 2 caras, tá certo? Ansiedade e depressão. Então, esses 4 fatores aqui são os maiores causadores desse negócio. Então, a gente vai sempre tomar muito cuidado. Ah, não, Shoa, síndrome do pânico, essas coisas, é porque já é o nível alto de ansiedade, entendeu? O cara já passou, já virou patologia. Já tem CID e tudo lá no médico, né? Se tivesse um médico aqui, ele já vai para o CID. Então, a gente não quer chegar nesse nível. Mas para não chegar nesse nível, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Certo? E para eu entrar em alta performance, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções. Por quê? Porque são elas que geram a ação. Lembra? São as minhas emoções que geram a ação. Ó, o Rafa tinha medo, qual era a ação? Não postava. Quando eu comecei a fazer ele sentir alegria, ele foi lá e postou. E ele ficou super feliz. Pô, e outra coisa, vê, vocês ainda reforçaram positivamente. Na medida que ele botou lá no grupo, todo mundo falou, parará. Aí aquela ação começa agora a gerar alegria nele. A gente chama isso de reforço positivo. E aí ele agora a tendência é ele não ter mais esse problema. A tendência, mas não é que ele não vai fazer mais não. Aí ele tem que exercitar. Pode falar. Gerou outro fator também, que era o que eu tinha comentado, né? Que era a questão do reconhecimento. Muita gente veio falar comigo dizendo que aquele conteúdo estava bom, que, Massa. por exemplo, eu gravei 120 vídeos para sair aquele de 1 minuto. Foram literalmente 120 vídeos para sair um vídeo de 1 minuto. Pronto. Então, Aí assim, vê- ver as pessoas gostando daquilo faz com que eu tenha vontade de gravar mais 120 para sair um. Pronto, mas saiu. Funcionou, foi bom, ajudou. Vai impulsionar teu negócio, vai ajudar as pessoas. Massa. Entendeu? É isso que a gente quer aqui. Então, vê, e exatamente o que acontece? É a abstenção, é o processo de abstenção que ele estava passando. Ele tinha tanto receio de passar pelaquela dor que ele estava dizendo, que ele tinha qual era a sensação que ele tinha? Medo. Ó, vê, ele tinha tanto receio de passar pelaquela dor que ele tinha que sensação? Medo. Aí, qual era a atitude dele? Abstenção. Ele não queria sentir aquele medo. Você está entendendo? Ele não queria sentir aquele medo. Aí ele não ia fazer a tarefa. Vocês lembram o que ele fazia? Ele ia fazer outras tarefas.
só para não sentir aquilo. É tão forte, gente, esse negócio, que a gente evita até sentir. Então, aí imagina, vou pegar o Antônio aqui, que é o cara da luta, também vai entender isso. O pré-luta é pior que a luta. O pré-luta é pior que a luta. Por quê? Porque tu tá brigando com tu mesmo. Então você tem toda aquela carga de emoção antes de ir para a luta. Então toda a carga de emoção, o quê? Medo, ansiedade, frustração, a gente vai ver aqui antes de partir e entrar numa luta. Então quando a gente precisa fazer algumas ações que principalmente causam esse tipo de sensação, a gente pode ter que meio básico de lidar com essa emoção. Bom dia, André, tranquilo. E é abstenção. A gente não quer sentir isso. Tá entendendo? Eu fujo. Eu fujo dessa sensação. Eu não quero sentir essa sensação. 2. Qual é a forma de... Outra forma errônea que a gente usa também? Negação da sensação. Ah, eu não posso sentir isso. Já aconteceu também? Você começa a negar a sensação. Eu não posso sentir isso. Ah, eu tô triste. Ah, não, mas eu não posso ficar triste. É uma merda também. É caminho para ansiedade e depressão, entendeu? Não posso ficar triste. Né? A gente às vezes se cobra muito, pronto. O Antônio é um cara que tem o perfil mais dele. Tá falando aqui, ah, mas eu me cobro, não sei o quê, mas pronto. Ele vai tender a usar mais essa. Ele vai tender a usar negação. Ah, não posso ficar triste. Você pode ficar triste, tá tudo bem, faz parte do processo. É que nem eu falei, nenhuma sensação é ruim. Qual o problema? Ele começa a negar essa tristeza, igual a hora que a bicha vem com giraia, entendeu? De uma forma, por quê? Porque ele não resolveu o problema mesmo. Porque tem um problema por trás. Só que a gente tem que investigar. Por isso que muitas vezes a terapia auxilia nisso, porque ela faz você parar de se abster e de negar aquela sensação. Todo mundo já fez terapia aqui? Para saber? Não? Tá. Eu recomendo alguém aí, tá certo? Fazer quando tiver. Por Terapia quê? foi o cinturão do meu pai. Eu recomendo fazer, por quê? Porque você para de se abster e para de negar a sensação na terapia. Você começa a lidar com ela. E aí a gente tem a outra sensação, que é a competição. Que danada é isso? É assim, ó, não sei se você conhece uma pessoa assim. Antônio vem e faz, meu dia foi tão ruim. Deixa eu te contar o meu, Antônio. Foi pior ainda que o teu. O cara começa a se linkar com a sensação ruim. Entendeu? Ele vira um monstrinho. Você conhece alguém assim? O cara fala, hoje foi, Fica poxa, eu não tô discutindo bem. para quem fica discutindo para ver quem foi pior, né? Ele foi pior. Isso também é uma maneira errada de lidar com a sensação. Entende por quê? Porque ele tá fomentando ela em vez de investigar ela. Entende? Em vez de aprender com ela. Então a gente sempre vai evitar essas três situações. Como? Com as ferramentas que eu vou ensinar hoje. Certo? Então quais são? Abstenção, negação e competição. Normalmente, quando eu estou fazendo uma coisa que eu vejo, que eu identifico que eu não estou conseguindo fazer, que eu estou procrastinando, que eu estou inconstante, que eu não consegui entrar em ação, vamos dizer assim, é porque eu estou realizando um desses três caras. Ou eu estou abstendo a sensação, ou eu estou negando a sensação, ou eu estou competindo com a sensação. No caso de Rafa, semana passada, ele estava se abstendo, ele não queria sentir aquilo. Aí ele inventava outra coisa para fazer, entendeu? Por exemplo, e aí a gente vem para o quarto e o ideal de realização, que é o aprendizado e uso. O que é isso? Eu aprendo e utilizo a sensação que eu estou sentindo. Eu aprendo e utilizo a sensação que eu estou sentindo. Para quê? Para ter um comportamento melhor. Como assim, Chua? Um comportamento mais adequado para quê? Para me levar para onde eu quero ir. Entende? Antes disso aqui, eu posso dar um exemplo aqui. Bem real. Negação. Às vezes eu tinha dificuldade de entender que nem tudo era raiva que eu estava sentindo. Eu negava. Sentia raiva, 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 tava putaço da vida. E aí eu dizia, não tô sentindo isso não. Ficava putaço com alguma coisa e dizia, não tô sentindo isso não. Não posso ter raiva não. Não, vê a loucura que eu cheguei. Não posso ter raiva. O que é que vocês achavam que acontecia depois? Aumentava a raiva. Aumentava a raiva. E acumulando. Aí quando eu estourava da próxima vez, eu estourava 20 vezes pior do que aquela que eu deveria ter estourado.
Sobrar para alguém. Sobrar para alguém. Normalmente eu sobro para meus filhos, eu sobrar para minha namorada, para minha família, entendeu? Que as pessoas estão próximas, sobrar para alguém. Eu virava um otário. Vou falar a palavra, eu virava um babaca. Sobrar para o funcionário, entendeu? Aí, pô, às vezes não tinha nada a ver com E, isso. e ainda, às vezes, algumas pessoas eu acredito que, eu estou dizendo por experiência própria, talvez, sobrava para mim mesmo, na sabotagem de eu criar ou fazer algo que só vai me prejudicar mais para frente. Porque, por exemplo, um exemplo que já aconteceu muitas vezes, eu me estressar e digo, não, eu vou parar de trabalhar agora, eu vou beber. E aí, por conta da bebida, eu potencializava o meu, achando que eu estava relaxando ali. Poderia estar relaxando ilusoriamente, não resolvi o problema, mas e amanhã estaria com aquela ressaca, com a improdutividade, da consequência que eu sabotei, no caso, né? É. E Eu é ouvi isso uma mesmo. frase hoje, de um chinês, não lembro o nome agora, que ela falou, talvez tu conheça, mas é assim, quando tem um problema e a gente vira as costas para o problema, ele entende o problema abraçar, agarrar nossas costas, abraçar e continuar com o problema nas costas. A É, gente não resolve, né? isso. Então, a solução é virar e resolver, mas a gente às vezes não quer, que se estressou com um problema específico e tal, e vou largar e vou fazer outra coisa. Aí o problema agarra você por trás. De todo Ó, jeito ele fica preso, você não resolve. eu vou pegar aqui, Bruno, É uma que usou autossabotagem. esse exemplo, e a fuga, né? Vê, a negação, ele negou a sensação dele, e foi o quê? Lembra do mal moderno, ansiedade e depressão? Foi beber. Pronto, caminho para ansiedade e depressão. Entendeu? Ou virar um alcoólatra. Eu tive um cliente, gente, que você não tem noção. Toda vez que ele tinha um problema, ele negava tanto a emoção dele que ele tomava um copo desculpa, ele abriu uma cerveja e bebia. Chegou ao ponto, velho, que ele bebia todo dia. Eu tive uma fase, Chus, que assim, eu chegava em casa muito cansado e era aquela momento, não, tem que tomar uma cervejinha para Para dormir bem, relaxar, é só a relaxar. cerveja. E tava me viciando, todo dia queria fazer Vicia. aquilo. Pronto. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que é essa negação causa esse comportamento. Porque você não está resolvendo o problema lá atrás, nem Bruno falou. Eu não estou resolvendo o problema que causou a raiva. Eu não tô, eu não, que é, ou eu não estou resolvendo a situação de lidar com a raiva, porque também pode ser isso. Às vezes é a gente ter que lidar com a raiva, a gente não quer lidar com a raiva, entendeu? E a gente toma atitudes ruins. E aí A gente, quebra a fo auto-performance. a gente foge até o discernimento vir da consequência da inconsequência de negligenciar o problema ser pior, causar outro problema, por exemplo, chegar a bater o carro, acidentar alguma coisa, ser um pior problema bem maior que a gente poderia ter resolvido. Até eu começar a ter esse discernimento, você começa a pegar aí. Aí agora eu vou arrumar um escape alternativo que não seja algo que me prejudique. Como, por exemplo, quando eu, há 2 anos atrás, eu mudei porque qualquer estresse no final do dia, quando eu disse agora eu vou beber, não, agora eu vou correr. Então, a descarga de exercício e tal, tá fazendo bem para mim e liberando um relaxamento que a dopamina que vem no cérebro, né? No movimento de Aham. exercício e tal. Uma troca boa. E É, eu fazer uma coisa boa. Arrumar mas um mesmo escape, assim, né? ó, é isso que eu quero que digo Mas não para fugir do vocês. problema, né? Fugir do problema ainda. Mas ainda tá fugindo do problema, tu tá entendendo? É, É é. bom, mas qual vai ser a tendência? No dia que ele tiver muito puto, ele se lesiona no treino. Aham. Pode Por ser, quê? Porque ele justamente. sempre vai Tudo tem exagerando, consequência. sempre vai exagerando, sempre vai exagerando, sempre quer Quer fazer mais, forçar sempre quer mais mais, quer hoje. forçar mais É, hoje, entendeu? Ele sempre vai exagerando, porque vê, era para ser uma coisa que ele tá relaxando, correndo, se divertindo, não. Ele já tá usando de escape. Aí, outra bronca, no dia que não tiver a possibilidade dele fazer, pronto, aí ele é. pipoca, entendeu? Pronto, eu Aí vai ser. usava muito o É quando jiu-jitsu, multiplica. eu usava muito o jiu-jitsu como válvula de escape no começo. Usava muito. Então, quando eu não... Aí aconteceu o quê? Eu me lesionei. Vê que merda que eu me lesionei, ó. 30 dias sem poder treinar. Tava mais Pronto. puto porque não podia ir, né? Eu fiquei 10 vezes mais agressivo, meu amigo. 20, 30. Eu não podia passar do meu lado ninguém que eu tava mordendo. Entendeu? Então, assim, piorou. Por quê? Porque eu não tava tratando o que estava por trás. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. A sensação por trás, ela é muito, muito, muito essencial mesmo Ô, Chus, pra por gente favor, trabalhar. repete aí. É abstenção, negação e o quê? São E três? competição. Competição. Normalmente que se enquadra nessas três. Ou eu estou me abstendo, ou eu estou negando, ou eu estou competindo. Competindo é quando eu começo a aglutinar ela mais e ir crescendo só. Tipo assim, alguém diz que está com raiva, eu digo, oxe, tu não sabe como foi meu dia. Aí eu começo a achar bom aquilo. Entendeu? Achar bom e começar achando que aquilo está correto. Acontece também.
entendeu? Da gente competir. E a gente até se torna uma pessoa pior também, se a gente parar para pensar. Porque às vezes uma pessoa vem falar com a gente, vem que tá triste, aí em vez de tu ajudar ela, tu diz o quê? Que tá mais triste que a pessoa, se torna ainda mais uma pessoa chata, né? Uma pessoa insuportável, que você vai falar com ela, em vez de ela te ajudar, ela piora o negócio. Entendeu? É aquele amigo chato, né? Que você vai falar com o cara, ele piora o negócio. Então é isso que vocês procurar evitar, tá? Acho, vai evitar 100% dos casos, não, mas a partir de agora vocês vão estar presentes para isso. A gente vai fazer esses exercícios, certo? E aí, pessoal, vocês sempre vão aprender a utilizar a emoção para construir o resultado que vocês desejam. Sempre, 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 sempre. E emoção é um negócio tão doido que tu pode estar chorando agora de tristeza. E 10 segundos depois, tu pode estar transbordando de alegria. Já aconteceu isso? Você está muito triste, alguém vem e conta uma piada na hora que ela muda de aspecto da hora para outra. Menina é assim, criança, né? Tá chorando, a gente tapeia ele lá, né? Minha filha mesmo tapeou direto. A gente dá uma tapeada nela, pronto. Acabou. Por quê? Porque a emoção tá tudo na cabeça. Quem é que cria a emoção? Quem é que cria a emoção? Quem chuta essa? Quem é que cria a emoção? Pensamentos. Pensamentos. Os pensamentos são de quem? Nossa, é nós mesmos que criamos, né? Nós mesmos, a gente mesmo que cria a emoção, I- pô. Igual o medo, né? Que a gente começa a É, construir de uma coisa que nem é tudo na existe, às cabeça. vezes. Todas as emoções, elas não existem no plano material. Vamos falar assim? Elas estão todos no plano, vamos chamar esse plano de plano emocional, certo? Para não chamar ele de plano espiritual, porque eu acho que na minha crença, plano espiritual é outra coisa. Mas ele está dentro de um plano que se chama plano emocional. Né? Então, e esse plano, quem cria tudo sou eu. É onde tá minhas crenças, meus valores. Vocês sacaram? Onde é que está esse negócio? Então, ó, entenderam, né? Primeiro, para esse negócio funcionar, a gente tem que entender que nenhuma sensação é ruim. Elas são alertas, certo? Claro que eu não quero estar sentindo medo, angústia, frustração, eu não quero estar sentindo isso, mas eles não são ruins, certo? A emoção não é ruim. O que é ruim? É a ação que eu gero com ela. Entendeu? É a partir dela, as ações que eu tomo, aí é ruim. A gente precisa escolher o que vai ser positivo. Então, a gente vai usar, vai chegar em 6 passos para o controle emocional. Mas eu vou falar de algumas emoções para vocês começarem a rastrear ela quando vocês sentirem, certo? Existem 10 emoções de... Vamos chamar assim. A gente não vai chamar mais de emoções negativas. Vamos chamar de sinais de ação, certo? São 10 emoções que são sinais de ação. Quer dizer o quê, Chua? Que se eu estou sentindo que tem alguma coisa errada, eu preciso entender o que está de errado, certo? Eu tenho que parar e entender o que está de errado. A primeira delas é uma coisa que parece bobagem, mas se a gente ficar se abstendo, negando ou, né, conflitando, somando ela, ela cresce, que é o desconforto. Já sentiram o desconforto? Você às vezes está fazendo alguma coisa e se sente desconfortável. Aí faz, pô, isso daqui tem algo me incomodando, mas eu não sei o que é que é. Alguém já sentiu isso? Quando a gente Desconforto. sente, quando a gente sente é porque na minha crença não é bem-vindo, não, não é de Deus, não. Não é de Deus, não, né? Pronto. Então a Quando tá gente sente. confortável, tá harmônico, né? Tá tudo se encaixando, né, vai? Deus tá aqui. Deixa eu dar aqui. Bom, então, assim, o desconforto, ele gera algumas coisas assim, ó. Veja, eu vou pegar aqui separando onde é que tem conteúdo disso, ó. Tédio, impaciência, apreensão, aflição, o embaraço branco, transmite a mensagem de que algo não está muito certo. Transmite a mensagem de que algo... Talvez a maneira como você percebe as coisas esteja desviada ou as ações que efetua, não produzem os resultados desejados. Vê só, eu fiz uma apresentação essa semana de venda para um produto high ticket. Eu senti um desconforto no meio da apresentação. Fiquei sentindo aquilo, aquele desconforto, sabe? E eu fico, cara. Aí eu lembrei que era uma emoção, né, de sinal. Aí fui investigar. Eu não apliquei, tipo, umas 6, 7 técnicas que eu deveria ter aplicado se eu tivesse me dedicado um pouquinho a mais àquela apresentação. Quer dizer, o desconforto que estava sendo gerado, se eu ficasse só sentindo ele, negando ele, eu nunca ia perceber que aquilo era meu próprio corpo dizendo para mim: você está fazendo pouco.
Você está fazendo aquém do que você deve fazer. Entendeu? Você não está se dedicando a esse cliente, vamos dizer assim. Tem alguma coisa errada aí. Aí outra coisa, problema. Esse cliente pediu para eu atender ele de manhã. E olha que foi um auê, eu não gosto de atender de manhã, eu já até falei aqui. Causou um desconforto muito grande para mim. Aí de outra, eu vou começar a me respeitar. É melhor eu não atender do que atender mal. Entendeu? Foi um aprendizado que eu tive. Então, quer dizer, eu fui para o quarto nível. Em vez de ficar só sentindo a sensação, elas me gerou um aprendizado. Eu falei, pô, é melhor eu atender esse cara de tarde, me dedicar a ele, me preparar para ele, do que atender de manhã ele na agonia. Pronto. O desconforto passou. Você vê que quando você aprofunda no negócio, na sensação, ele passa. Ele passou. Essas ações você fez depois, né, Chus? Depois que Isso, eu passou a comecei a habilitação e refletir. É tal. porque, assim, na hora você não Uhum. percebe o que é, não. Eu fiquei só Uhum. sentindo, vê. Vocês têm que prestar atenção quando vocês estiverem sentindo. Eu senti o desconforto na hora. Só que o que é que acontece? Se fosse em outro momento, eu ia ou ignorar, deixa pra lá, ou eu ia negar, não senti nada, deixa isso é a negação, ou ia abster, né? Fugir daquilo, deixar, vou fazer outra coisa, por exemplo. Ou eu ia entrar ali no conflito, né? Na sombra. Mas não, eu botei isso presente, aí eu anotei na hora, me senti desconfortável hoje, na apresentação. Preciso entender o que foi. Aí, nesse dia, tu tinha atendido ele de manhã, e aí tu percebeu isso, no dia seguinte, tu posta você já não marcou mais de manhã. Já não vou marcar mais de manhã. Aí, Por no quê? nosso cérebro, quando a gente entende que aquele desconforto que tu entendeu que estava acontecendo, tu já arrumou uma solução para ele, deu atenção a ele, torna já resolvido, então a gente fica mais tranquilo e Aí passou o passou. desconforto, passou. Entendeu? É Passou. natural, é natural. Aí vê só, mas eu usei a ferramenta que vocês vão aprender hoje comigo aqui, né? Que é os 6 passos para lidar com a emoção, certo? Eu estou mostrando uma situação que aconteceu um desconforto comigo. Já é para vocês entenderem. Ó, aconteceu o desconforto, o que é que eu fiz? Na hora eu não conseguia usar a ferramenta, eu escrevi, depois peguei o papel e usei os 6 passinhos para entender o que foi que aconteceu. Aí cheguei na conclusão, assim, a gente vai chegar em outros, certo? Que outras... Registrar o desconforto, respirar bem, é uma solução. Pronto. Foi o que eu achei aqui. A segunda emoção que a gente vai ter muita atenção se chama medo. Certo? Medo é uma sensação também de sinal de ação. Se eu estou sentindo medo, tem alguma coisa errada. Se eu estou sentindo medo, tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo. O empresário passa muito por isso. Abrir a conta bancária. Quando eu estou no vermelho, eu não quero abrir a minha conta bancária. Por quê? Porque eu estou com medo. Eu Entendeu? já não abro porque não, eu já não abro porque eu não tenho dinheiro mesmo. Vou fazer o que lá? É medo. Mas se ele dá, eu não tenho dinheiro. É medo de olhar que não tem dinheiro. Entendeu? É medo. Você tá com medo, não quer olhar. Isso é muito. Gente, Luiz, para tu que vai lidar com muito empresário em crise, que tu dá consultoria financeira, isso é muito comum. O cara tá com medo. Ele não quer Ele olhar, quer não. abrir as contas e fica encobrindo, assim, Ele não escondendo alguns quer. valores, não quer dizer que Não pegou quer. emprestado, feito para Isso. ele. Ele não Tem quer uma usar. cliente mesmo que ela bota um bocado de coisa. Não, foi despesa passada, com construção com a reforma da Foi ela empresa. mesmo que usou para É, gastar, entendeu? Então é muito comum. A gente, quer ver outro, Antônio? Não fazer o balanço. Tu lembra uma vez que a gente conversou aqui que o balancete lá da empresa que tu não queria fazer porque ia mostrar o resultado para os sócios, ia ficar mais exposto? Era medo. Perfeitamente, Era medo. perfeitamente. Ele não fazia por quê? Porque tava com medo. Tu tá entendendo? Aí o que é que acontece? Ele não tá dando atenção a esse medo, aí o que é que ele faz? Se abstreia dela. Aí como é que ele fazia isso? Não fazia o balancetezinho dele lá. Entende? esse medo é inconsciente ou a gente consegue identificar Vê só, os dois tipos? sensações, se a gente não tiver presente, como vocês estão aqui hoje, ele passa batido. Por isso que se chama inteligência emocional. É eu estar atento ao que eu estou sentindo. Aí você usa algum subterfúgio, né, para fugir daqui, mas não sabe nem por aí, quê. Mas é pra... ó, André falou aqui, ó. Tenho medo de tomar algumas decisões estratégicas e perder pessoas-chave da equipe. É o medo que está impedindo ela. Entendeu? Eu não sei quem é que está com o rádio aqui, mas eu vou botar aqui. Quem é que tá o rádiozinho? a resenha. Eu acho que é a Andréa. André, eu vou só te dar uma mutada rapidinho aqui. Pronto, era ela mesmo. É isso mesmo, André. O que você falou é lindíssimo. Lindíssimo. Eu estou com medo. A partir do momento que a André diz assim, eu estou com medo,
ela começou a ficar presente. É isso que eu quero que vocês aprendam a respeitar. Entendeu? Porque o que é o problema das pessoas? Elas começam só a tomar as ações. Seria a ação de Andréa? De... Cadê? De não falar grosso com o funcionário, de não dar uma chamada no funcionário. Eu tava com uma cliente, meu Deus do céu, vou até falar essa com ela, que ela se caga de medo de tomar uma ação trabalhista. Se caga de medo de tomar uma ação trabalhista. Ela toma ações ruins, decisões ruins para a empresa dela por causa disso. Aí, hoje em dia, por saber disso, toda vez que ela tá tomando esse tipo de ação, eu faço, fulana, tu tá sentindo o que agora? Ela faz, eu tô com medo, né? Aí eu fiz, a gente já conversou sobre isso já. Ela fez, eu não posso mais tomar uma ação baseada em medo. Aí a gente começa a refletir. Eu falei, reflita um pouco sobre esse medo que você está sentindo. Entendeu? Aí ela começa a refletir. Ó, somos duas, ó. Tem um morro de medo de tomar uma ação trabalhista. É o que acontece. Aí não toma as ações corretas na empresa. Às vezes precisa chamar uma atenção de um funcionário, às vezes precisa demitir. É muito comum o empresário não querer demitir porque está com medo. Entende? Então, a gente, às vezes, por quê? Tudo tem a ver com sensação. Tudo tem a ver com sensação, com sentimento, com emoção, né? Não é sensação, é emoção. Certo? Então, medo, anotaram aí, né? O primeiro foi desconforto. O segundo é medo. Toda vez que eu sentir desconforto ou medo, eu vou ligar o meu alerta. Certo? Pronto, André, sentiu medo aí, liga o alerta. Eu vou botar a ferramenta aqui para você usar e você vai aplicar aí nessa situação. Joia, Antônio? Mesma coisa. Sentiu medo lá na situação dos sócios lá, do balanço? Mesma coisa, usa o que eu vou falar lá. Deu uma travada, achei lá. Tá cortando para mim. Mas eu acho que deu uma travadinha a tua câmera, mas Estou escutando no normal. a gente tá te escutando, não tá te vendo direito. Tá dando nossa travadinha. O meu? É da onde Antônio aqui. Ó, gente, qual é o segundo carinha? Qual é o segundo cara? É o terceiro, né, agora? Pra gente passar rápido. Acho que é a NET. Pronto, Antônio. Tá tranquilo, Antônio. Vai voltando aí, né? Voltou, pronto. Pronto. Não, eu tava falando que se você sentir o medo, você vai ligar o alerta, certo? Se o medo de fazer o controle financeiro, liga o alerta. Certo? É isso que eu tô pedindo para vocês fazerem. Porque eu tô ensinando vocês a terem inteligência emocional de um jeito que ninguém nunca vai ter ensinado a vocês. Certo? Porque ninguém fala isso, que é assim que faz. Os caras falam um monte de baboseira motivacional, mas é assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Eu senti a sensação, eu tenho que ficar atento a ela. Pronto. Com o filho, quem tem filho? Pronto, lembra que eu tenho raiva? Meu filho, ele tem um comportamento do meu irmão mais velho. Certo? Que é mais ou menos assim. Ele é bem desleixado com as coisas. Ele deixou uma bagunça aqui. Deixou uma bagunça aqui em casa antes de treinar. Eu levei ele pro treino, ele deixou uma bagunça. Quando eu cheguei aqui, eu senti o quê? Uma raiva. Uma raiva, viu? Eu senti uma raiva. Qual seria a minha ação automaticamente? Pra cima dele. Só que eu paro. Aí hoje em dia, não. Hoje eu paro. Peraí, por que eu tô sentindo essa raiva? É dele ou é do bagunceiro do meu irmão que viveu comigo fazendo bagunça no meu quarto a vida toda? Entendeu? Aí, opa, tá muito intenso. Certo? Tá muito intenso. Outra coisa que vocês vão aprender, hoje não, mas semana que vem eu ensino, é vocabulário de poder. Eu vou ensinar hoje também, dá tempo. Vocabulário de poder. Vocês vão aprender a usar ele aqui para controlar um pouco as emoções. Quer ver eu dizer assim, eu estou muito puto por causa dessa bagunça. Vocês acham que a minha emoção foi que intensidade quando eu digo isso? Ó, lá em cima. Qual será a minha ação? Uma ação correspondente a essa intensidade de emoção, não. Entendeu? Então, se eu começo. Aí, qual é a primeira ação que eu faço? Vocabulário de poder. Isso é uma coisa, é um extra para vocês. Que é isso? Eu tô muito puto mesmo, eu tô só um pouco incomodado. Não, eu tô só um pouco incomodado. Olha a minha sensação diminuindo. Tentar minimizar a situação, né? Não deixar. Não, eu diminuo ela, diminuo. Presta atenção. Estou extremamente irritado com o Antônio, porque chegou atrasado hoje. Qual vai ser meu comportamento com ele aqui? Vou ser grosseiro com ele. Entendeu? Essa ação ideal para tratar com o meu cliente que está vindo aqui aprender comigo, não. Antônio, estou um pouco chateado que você chegou atrasado. Ó, diminuiu. Qual é a minha ação com ele? Eu vou chamar a atenção dele, mas com educação, com respeito e principalmente com preocupação com ele. Vocês entenderam ver a diferença? Ó.
Ó, e quando realmente estamos extremamente irritados. Aí, André, não faz diferença. Tu tá entendendo? A tua mente não processa a verdade, lembra? A verdade ou se é verdade ou não. O que ela processa é como tu tá interpretando. Se tu diz assim, estou extremamente irritado com fulana, tu vai ter um tipo de ação. Essa ação te ajuda ou te atrapalha? É isso que tu tem que refletir. Essa ação me ajuda ou me atrapalha? Quer ver uma coisa que eu gosto de estar extremamente com raiva? Pronto. Quando eu tô sem dinheiro, eu fico extremamente com raiva. Por quê? Porque essa ação me ajuda. Eu começo a trabalhar mais, entendeu? Eu começo a correr mais, começo a gerar mais funil, começo a fazer mais palestra. Então, eu uso de todas as formas. Entende? Agora você tem que entender. A ação que é gerada a partir disso é uma boa ação ou é ruim? Normalmente é ruim, gente. Normalmente é ruim, tá certo? Por quê? Esses emoções que são sinais de poder, elas normalmente guia a gente para uma ação ruim, tá certo? Normalmente ela não guia a gente para uma ação boa, não. Acho, tem situações que ela guia, tem porque isso aqui não é matemática, certo? Feito eu falei agora que uma ação que me gerou muita coisa boa foi assim, pronto. Eu ficar indignado, com muita raiva de ser pobre. Me gerou coisa boa? Me gerou, mas gerou um monte de merda também, tá certo? Ela cobra um preço. Então, esse tipo de ação, de emoção, ela cobra um preço. Então, eu não quero que vocês fiquem usando ela com, vamos dizer assim, com frequência. André, estou extremamente irritada com fulano. Não, estou chateada com fulano. Estou decepcionada com fulano. Qual dessas ações, qual dessas emoções gera a melhor ação para você? Entendeu? Aí você escolhe. Você escolhe. É isso que é inteligência emocional. Você escolhe. Escolhe qual é que vai gerar a melhor ação e fica nela, por enquanto. Entendeu? Mas antes disso, isso assim, isso é só uma remediar, tá, gente? Isso é só para remediar o momento. Por exemplo, vou falar agora do próximo. A gente falou de medo, né? Ó, a próxima, ó, essa é linda para quem é casado, para quem tem mulher, para quem tem relacionamento. Mágoa. Gente, mágoa é um dos maiores causadores de discussão do casal. Mágoa. A pessoa está magoada com alguém. O que é uma mágoa? Ó, mensagem, ó. Temos uma expectativa que não foi correspondida. Aí eu fico magoado. Não é assim? Eu tinha expectativa com aquela pessoa, não foi correspondida, eu tô magoado. A mulher mesmo ela fica triste muito fácil. É mais comum ela entrar, porque usa mais a mágoa. Entende? O homem tende a usar mais raiva. Então, eu quero que vocês tenham. Mas o homem sente mágoa também? Meninos, cuidado para não misturar o Paranauê. Às vezes eu estou sentindo mágoa e confundo com raiva, aí vice-versa. Entendeu? Então é muito comum o cara tá magoado com a mulher, aí confunde que ele acha que tá sentindo raiva, aí grita, né? Grita. Que grito é reflexo de ação de raiva. É uma ação boa? Horrível. Entendeu? Pra você fazer com a sua mulher. É horrível. Principalmente depois Horrível. que E passa, depois depois, que meu você amigo, faz, você vai se arrepender tem um remorso, profundamente. parece. Tem um remorso, justamente. Então a gente não quer sentir, né, essa. É melhor gritar com os filhos. E Educa nem com os mais. filhos, a gente se arrepende depois. Você se arrepende. Você se arrepende depois, se sente mal depois. Entendeu? É uma sensação ruim. Então a gente sempre quer buscar. Pronto, aí hoje eu ia dar uma brigada com meu filho. Aí eu ia assim, tava com a raiva muito intensa. Eu fui baixando, depois eu trabalhei ela aqui. Vou mostrar como foi que eu fiz. Tá? Então preste atenção nessa. Então a gente falou de desconforto, medo, mágoa, raiva. Joia? A próxima. Anotem, viu, gente? Anota esse negócio aí. Frustração. Certo? É o próximo gatilho. Frustração. Você está se sentindo frustrado. Aí também é um gatilho é um sinal, certo? É um sinal, por exemplo, que você está quase lá. Não é tão ruim, não. O sinal da frustração é assim, parece que eu estou pertinho de chegar onde eu tinha que chegar e não chego. Aí eu me sinto frustrado. Entenderam? Eu fico frustrado. Eu fico, eu tô quase, só falta um pouquinho. Aí frustração bate. Joia? Vou passar mais rápido para a gente depois escolher essas sensações. Depois eu mando um relatóriozinho para vocês que vai ter tudo isso. Sexto, desapontamento. Vê só, o desapontamento, ele é como é que eu posso dizer?
É a confirmação depois da frustração. A frustração é, eu tô quase chegando e não chego. O desapontamento é assim, eu sou um merda e não cheguei mesmo, não. Eu sou um fracassado. Pronto. Desapontamento. Quem usa muito isso tende a ter depressão. Tende a ter depressão. Entendeu? Fica muito desapontado consigo mesmo. Muito desapontado, desapontado, desapontado. Depressão. Tá? Eu sei disso porque, para quem não sabe, meu pai faleceu depressivo. Teve uma depressão gigantesca. Eu convivi com depressivo. E é isso aqui que causa. Ele foi desapontando consigo mesmo, se desapontando como pessoa, foi indo, foi indo, foi indo e foi. Pronto, depressão, ninguém tirou mais. Pegou a meningite. Eu acredito muito mais hoje em dia que ele perdeu a vontade de viver. Então, estou dizendo aqui a vocês isso para vocês entenderem como é profundo esse negócio. Desapontamento, sensação perigosa, sensação de sinal, chá, sensação de sinal. Sentir, eu ligo o alerta. Opa, tem uma coisa errada. Entendeu? Então, é um ponto importante para vocês. Outro, culpa. Ah, quem é religioso, esse aqui se chama Espírito Santo, tá certo? Quando ele bate, meu irmão, tu faz, mas tu não aguenta, não. Tu fica se sentindo culpado o resto da semana, vai ter que refletir, entendeu? Então, culpa. Culpa é um sentimento também de que eu quebrei algum valor que eu tenho, certo? Eu quebrei algo que eu dou valor, por exemplo. Homens é mais comum isso. O cara é casado, ama a mulher dele, não sei o quê. Aí passa aquela bicha boa, aí o cara fala o quê? É instintivo. Isso é instintivo, tá certo? O cara faz assim, ó. Depois que ele se toca o que ele tá fazendo, aí ele sente o quê? Culpa. Se ele estiver sozinho, não sente não, né? Né? Dependendo do Porque cara, ele às vezes o sente. cara ataca a mulher, automaticamente. É culpa. E dependendo da pessoa, ele sente. Por quê? Porque o cara criou um valor. O casamento é um valor muito forte. Ele disse que não ia mais atrás de outras mulheres. Aí ele vai e sente culpa. Imagina o cara que trai, né? Pior ainda, né? É o cara que Aí trai, chega a confirmar o. ele já tá em Tem outro vergonha nível. até de pedir desculpa, pedir perdão. Culpa. Mas aí ele começa a sentir o quê? Culpa. Culpa, 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 culpa. Entendeu? Aí a culpa vai criando ações ruins. Aí vê só, o que ele tá fazendo? Eu tô sentindo culpa. Vê que o Luiz falou, o cara que trai, ele tá sentindo culpa. Aí ele tem vergonha de pedir perdão à mulher. Vê que bronca. Aí ele faz o quê com a sensação? Lembra das três coisas que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Se abstendo. Ele, não, eu vou deixar isso pra lá, depois eu faço. Piorando. Ou usa a negação, né? É, negação. Ele vai piorando. Vai chegando um negócio, vai ficando. Ele entra num ciclo tão doido, que ele começa a se contradizer. Ele já não consegue mais lidar bem. Eu sou uma pessoa que conheci pessoas que traíam, assim, pô, o cara não tem uma vida boa, não, pô. Por quê? Porque o sentimento de culpa vai remoendo o cara por trás, pô. Ele pode até estar negando, mas a sensação tá lá. Entendeu? A sensação tá lá. Achou, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que lidar com a culpa. Entendeu? Ele tem que lidar com a culpa. Então vocês vão precisar lidar com a culpa. V. Outro sentimento, inadequação. É mais ou menos o sentimento do eu não sirvo para isso. Caramba, isso não é para mim. Isso é muita crença financeira a ver com inadequação. Hoje eu estava sentindo inadequação. Posso dar um exemplo para vocês. A gente vai fazer um exercício depois, chama mentalização. Hoje eu fui sentir eu visualizo o meu futuro, certo? E aí tá aqui, ó. As fotinhas, tá Eu, certo? eu posso dizer que até nesse processo do teu curso, nas últimas vezes que eu não consegui assistir, eu achei exatamente isso. Que eu digo, não vou conseguir Foi inadequado. persistir nessa consistência. Não serve para mim, ou pra mim, não tá batendo o horário, tá batendo as coisas, não tô conseguindo conciliar. Cara. Aí A minha mente vê inadequada. inadequado. Daí Aí tem que a ligar o sensação, alerta. Sensação. Por quê? aí Porque vê eu só. tive a sensação, mas eu disse hoje, vou tentar de todo jeito. Corri, vim de lá, cheguei aqui, botei esse. Vamos forçar, resolver. Como é que eu resolvo? Assistindo. Pronto. Ele lidou com a inadequação. A gente vou usar esse exemplo, viu, Bruno? O teu aqui de inadequação hoje. Mas vê, hoje eu estava me visualizando no carro que eu quero ter, né? No Porsche lá.
um 911, que é meu carro do sonho, porque era esse carro. Aí quando eu comecei a sentir, aí o que eu comecei a sentir? Uma inadequação, dizendo assim, eu não pertenço a esse lugar. Aí me ligou o disparo. Fiz, como aí? Como assim eu não pertenço a esse lugar? O que é que está me incomodando? Aí foi a hora da investigação. Entendo que vocês vão aprender nos 6 passos aqui. A hora que eu comecei a investigar, eu fiz, como assim eu estou me sentindo inadequado? Aí eu fiz, pô, eu estou me sentindo inadequado porque eu deveria estar ajudando mais minha mãe. Ou eu deveria estar dando mais coisa para os meus filhos. Eu fiz, sim, mas as coisas não são excludentes, não. Eu posso ter o poste e dar as coisas para o meu filho e para minha mãe de boa. Minha mãe é viúva, né? Minha mãe é viúva. E para quem não sabe, o cristão, a gente tem uma missão, né? Quando o pai falece, os filhos cuidam da mãe. Então eu e meu irmão tem que cuidar da minha mãe eternamente. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a corrigir a minha mentalização. Por quê? Porque senão eu não conseguia me imaginar no poste. Aí eu não vou ter. Eu comecei a corrigir. O que é que eu fiz? Eu imagino eu no poste, dando uma volta com meus filhos e comprando um carro novo para minha mãe. Sacou? A minha mente começa a aceitar aquela situação com mais conforto. Certo? Isso vocês vão aprender, que é eu não consigo me tornar aquilo que eu não admiro. Então, se eu não me admiro andando de Porsche, porque eu tô achando que eu sou escroto com a minha mãe, vocês acham que eu vou andar de Porsche? Eu começo a me sabotar. Entendeu? Então, eu começo a construir até a base do meu futuro, respeitando as minhas sensações. Então, eu tô visualizando, tô me sentindo desconfortável. Ué, peraí, por que que esse futuro, que é o que eu quero para minha vida, tá me deixando desconfortável? Calma aí. Pode falar, Bruno. Acho que eu ia falar alguma coisa aí. Porque tu não incluiu a quem é uma pessoa que é importante que é tua mãe dentro dele, desse Dentro contexto, né? dele. Pronto, ó, vê que doido. Eu não tinha incluído a minha mãe no contexto, e nem os meus filhos. Aí eu me senti escroto. Cheio de aventura, até para subir um boi, né? O boi está Não é? traumatizado até agora, mas o importante é que aqui tem muito amor André? e muito respeito. Inclusive, te vendo, o pessoal tomando boi. Como é que a vida é louca, né? Acho que Bom, é. só o cinema Eu vou consegue te esse mutar, momento viu, seu André? Eu acho que soltasse aí sem querer. Ó, o André tá com um probleminha lá, ela falou aqui, mas aí tá tranquilo. Vocês entenderam qual é a sacada aqui do negócio? Por que que é... Vê só, eu usei o quarto elemento, qual é? Aprendizado. Eu aprendi com a sensação. Quer dizer, eu não posso sonhar sem incluir a minha mãe e incluir meus filhos, porque senão não rola o negócio, não. Não rola. Entendeu? Minha mente não vai aceitar, porque tem os valores por trás ali. Eu comecei a ajustar isso na minha vida. Aí é o quê? Eu tô tendo o quê? Inteligência emocional. Sacaram? Outro, vamos pegar, eu falei inadequação, né? O próximo, sobrecarga ou sufoco. Ele está se sentindo sobrecarregado. É uma sensação ruim. Ruim não, é um sinal que algo está errado. Se eu estou No, sentindo sobrecarga ou sufoco, algo está errado. a cara de Antônio nega também que também tá se sentindo também. Mas aí a diferença, deixa eu explicar a vocês. Existe uma Agora, diferença. rapidinho, a gente se sente, mas é assim, a minha sensação, né? Mas ainda bem que é por uma causa boa que vai me trazer recursos, porque normalmente o sobrecargo vem mais, às vezes pode ser que venha de um familiar, que venha de um Ó, problema de saúde, mas aí que às vocês estão vezes confundindo o o Paranauê. meu trabalho, o dele também vai Ó, ser o trabalho. lembra que eu disse que a gente tem dificuldade de Aí eu identificar botei as no T, né? emoções? Vocês lembram que eu Sim, disse que vai. às vezes a gente tem dificuldade existe uma diferença entre cansaço e sufoco. Antônio pode estar cansado. Eu posso estar cansado, fisicamente cansado, porque trabalhei muito. Mas eu posso não ter a minha sensação de sufoco. Eu posso estar feliz, que nem o Bruno falou. Pô, tô feliz, pô, trabalhei pra caramba hoje, produzi massa. Eu tô cansado, mas tô alegre. Entende? São coisas diferentes. Agora, o cara que se sente sufocado, ele não consegue nem ir trabalhar. Ele não consegue. Quem já teve um emprego ruim aqui? Normalmente ele causa sensação de sufoco. O cara não vai não trabalhar não. O cara fica doente. Fica doente. Não Tá era, não ficando... era porque era ruim, era porque assim, a situação é que ficava chata. Porque assim, Chefe naquelas chato. Galvão, era Chefe uma chato. empresa grande, e assim, a gente muitas vezes trabalhava depois do horário e nunca recebeu um centavo de hora extra, era por amor mesmo. Às vezes dia de sábado, aí tinha um coordenador lá, que pô, o cara chegava 5 minutos depois da hora, o cara fazia, olhava pro relógio, olhava pro cara. Mesmo, isso ficava muito chato. O cara Sufoco. dava Aí você horas começa a de sentir crédito na sufoco. empresa.
Ó, outra Aí coisa para fica, vocês, fica que é pedindo demissão legal. de lá. Vê que coisas interessantes que vocês podem levar até para as empresas de vocês. Que sensação eu estou construindo nos meus funcionários? Vê, o cara está construindo sufoco na equipe dele, e depois fica se perguntando por que que todo mundo pede demissão e ninguém produz. Criando sufoco. Entendeu? Só uma sacada para vocês aí. Genial, genial, genial. Certo? Que eu vou até gravar, isso vai virar um corte. Peraí. Deixa eu gravar esse negócio aqui que vai virar um corte. Deixa eu botar aqui. O sufoco pode ser do mesmo jeito que o líder transmite pressão sobre pessoas. Eu trabalhei numa empresa que é para o governo, né? Então, tudo é urgente, 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 urgentíssimo, diferenciado. Porque os processos que apareciam de atendimento, tudo é crítico. Aí, quando era mais crítica, porque, por exemplo, a escola da restauração é urgente, urgentíssimo, diferenciado. A casa militar do governador é urgente, urgentíssimo, diferenciado. Uma escola é urgente, vê o contexto. E um destacamento da polícia é urgente, urgentíssimo. Aí, isso causava uma pressão para mim, foi 2 anos, eu disse, não, estou no meu limite, estou no meu Sufoco. escopo, porque o critério de tem o critério objetivo e subjetivo de procedimentos de trabalho e de comportamento da empresa, que é avaliado mensalmente de cada funcionário. Se abaixar 3% no critério subjetivo de comportamento, já nos 3 meses repetir isso aí, ele já vai para a rua. O que está e a parte objetiva de trabalho, a cada, por exemplo, 100 ligações, se eu só podia perder uma. E 100 eu Ó, tenho que ter 99. Se eu perdesse duas, ponto, não atingi o critério. vê só. Deixa eu pegar Aí eu esse não vou ter não, trecho aqui pressão que não. vai 2 ser anos eu falei, perfeito. Isso calma. aqui, ó. Ó. Mas foi importantíssimo. Vê que sacada Foi uma genial esse impressão negócio. boa, causou isso, e para ele é mais fácil girar e trocar o mesmo funcionário e pronto. E dizer, ó, você não atende mais nossas necessidades. Porque para o nosso cliente exige que tem que ser uma pessoa de alta performance sempre. Mas é aí que Aí foi meu limite, confunde. 2 anos Vê e 3 só, meses. isso é o que vocês. Vê só, deixa eu primeiro pegar o seguinte. Que Mas eu não me adequei. emoções eu estou Rapidinho. gerando nos meus liderados e que emoções a minha empresa gera em mim mesmo. Se eu não consigo compreender isso, eu não consigo entender Eu, como construir alta performance. Se eu eu não acho consigo que entender que emoções eu estou gerando na minha equipe, que emoções o trabalho gera em mim, eu não consigo entrar em alta performance. pronto, Porque alta a minha emoção performance foi no é limite. emocional. Teve outros que estão lá até hoje. E minhas emoções para mim não servia mais aquilo. Não estava mais dando para andar nesse regime deles. Alta Aí para performance. mim não serviu. Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês. Ó. Alta performance é 100% emocional. É 100% inteligência emocional. Estou exagerando com 100%, mas estar em alta performance significa que eu preciso estar tendo as sensações corretas na minha empresa. Então, eu, como empresário, tenho que ter atenção em que sensações eu estou gerando na minha equipe, porque se for as sensações erradas, eles não vão entrar em alta performance, e que sensação a minha equipe está gerando em mim, porque se for as sensações erradas, também eu não consigo entrar em alta performance. O que você falou aqui foi pertinentíssimo. Eu estava numa empresa que me gerava uma sensação de sufoco. Como é que a pessoa vai entrar em alta performance com a sensação de sufoco? E lembrando que sufoco é diferente de cansaço, né? Porque às vezes a gente está cansado, mas está alegre. É diferente. Então Rapidinho. preste Não muita era atenção cansaço com isso. porque. Pô, porque não era cansaço, porque eu chegava lá disposto. Né? Era só 6 horas de trabalho. Você pode chegar. Só que você senta, então você tem que seguir um critério de processos subjetivos e objetivos para atender o público da forma que é eficiente, sempre como eles gostam que sejam. Porque a receita do bolo deles funciona, então nem todo mundo se adequa. E tem outros que não adequam. Eu, por 2 anos, atingi a meta certinho. Depois de 3 meses, você deu uma relaxada, o que foi que houve? Aí começou. Depois de 3 meses, ó, não tá dando mais, vou ter que botar outro para o teu lugar, vai ter que rodar. Aí eu abri minha empresa. E aí Vocês sacaram, é melhorou. normal, isso é muito normal, gente. Vocês É, sacaram que a estrutura da alta performance é assim. Tudo é a ver com emoção. Então, vê só, é tudo emocional, velho. Parece uma bobagem, os caras acham que aprender funil de vendas, Claro que tudo isso é importante, mas se eu ignorar esse elemento emocional do meu negócio, por quê? Porque somos seres emocionais, acabou. Acabou, eu é não muito, consigo.
a gente consegue ver a importância, no, como tu falou aí, na parte que a gente consegue, tanto como funcionário como um cliente, de a gente entender a emoção dele, a necessidade, o que ele está passando, o que a gente está transmitindo para ele, para conseguir vender o que a gente quer, o peixe para ele, vamos dizer É, assim. eu também, Por isso né? até essa visão mudou hoje, né, nos RH, porque antigamente você era mais contratado pela sua experiência técnica, né, o seu Isso, feito técnico. Hoje em tudo dia é, não. O cara entra como técnico, mas sai pelo emocional. Sempre não é, se dá bem com as pessoas, não se relaciona bem e outros é muito, fatores, né? muito comum mesmo. É muito comum, ó. Ó, e eu tenho uma máxima aqui, que você é promovido por competência e você é demitido por comportamento. Vê, emoção é tão poderoso que ela te causa duas coisas. Ou ela vai te promover, ou ela vai te demitir. E para gente que é empresário, ou ela vai aumentar os teus rendimentos, ou ela vai diminuir. Se você não está se sentindo bem na sua própria empresa, não tem como você fazer ela bater meta constantemente. Por quê? Porque você não entra em alta performance. Não entra. Você começa a evitar querer trabalhar. Por quê? Porque a sensação que está sendo gerada ali não é boa. Não é boa. Então, como é que eu vou entrar em alta performance com a sensação ruim? Com a emoção ruim, né? Não é uma sensação, né? Eu estou usando o termo sensação, mas é uma emoção, gatilho, né? Que a gente conversou aqui. Então, eu preciso ter as emoções corretas sendo geradas pela minha empresa em mim. Eu preciso gerar as emoções corretas na minha equipe para entrar em alta performance. Certo? Eu preciso estar gerando constantemente as emoções corretas em mim mesmo para que eu possa bater metas constantemente. Isso aqui é o fundamento do desafio de 90 dias. É eu fazer você estarem aqui, ó, gerando as emoções corretas constantemente para chegar lá no resultado. Entenderam? E ó, faltou uma emoção, né? Que eu disse que seriam 10, né? Que eu ia dar a base de 10 para vocês. 10ª emoção, a mais perigosa de todas, tá certo? Tomem muito cuidado com essa emoção, muito cuidado mesmo. Que, se vocês sentirem, ela é um gatilho fortíssimo, se chama solidão, certo? Pode ser bobagem, mas solidão é um caminho muito forte para a depressão. E se vocês também verem um funcionário com muita sensação de solidão, deem muito apoio à pessoa. Ou cheguem junto ali para entender o que está acontecendo. Mas como a dinâmica aqui é mais voltada para a gente mesmo, tenham muita atenção com solidão. Vocês acham que essa sensação é uma sensação que ela acarreta um monte de ações ruins, entendeu? Acarreta um monte de ações ruins. Solidão. Porque eu acredito que nós não fomos feitos para viver só, certo? E a sensação de solidão, né, causa é tipo assim, é destruir a nossa essência. É destruir Principalmente a nossa essência. empresário, né? Que não tem É, funcionário, ou tem um só, ou outro, você não tem para quem recorrer e começa a se isolar, isso. Eu tive uma termina cliente que sabe o que foi que eu piorando mandei as para coisas. fazer? Disse, ó, sabe qual é o teu problema? Que tu não tem amigo. Aí tu sente solidão. Vê só, a empresa faz tu sentir o quê? Cada vez mais o quê? Cada vez mais tu tá tendo que trabalhar. Cada vez mais a empresa te causa o quê? Solidão. Qual o caminho que tu tá seguindo agora? Depressão. Entendeu? Depressão. Então isso também é uma sensação que vocês têm que tomar cuidado. Ah, é tudo eu, é tudo eu, é tudo eu. Solidão. Pois, tudo tem a ver com aquele lá do início que tu falou, que são os objetivos pessoais, né, do Isso. cara para poder estar fazendo alguma coisa na empresa. É, Isso. não pode causar solidão, né? Se causar solidão, tá desalinhado o negócio. Beleza? Aprenderam as 10 emoções? Vamos agora para a ação. Os 6 passos. Vamos lá, vou anotar aqui para vocês. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer, que nem o Bruno falou, Chua, ele meio que pegou já o primeiro passo a ler, é identificar o que estou sentindo, escrever. Eu gosto de escrever, né? E de preferência, utilizem um vocabulário transformacional. O que é isso? Aquilo que eu falei. Faça o filtro para ver se eu estou sentindo naquela intensidade mesmo, ou se é menor, se eu consigo baixar. Por exemplo, estou extremamente chateado com fulano. Estou extremamente chateado mesmo? Não, não, estou só um pouco chateado. Estou só com um pouco de medo. Estou com medinho, não é um medão, não, é um medinho. Entendem? Façam isso, porque isso vai transformar, vai mostrar a sensação real que está aparecendo. Eu estou com muita raiva do meu filho. Eu estava com muita raiva do meu filho. Não, não estava com muita raiva dele. Estou só um pouco chateado com ele. É bem menor. Entendeu? A raiva é bem menor.
Vamos dizer, chateado é uma derivação de raiva, né? Uma derivação. Não é nem, ó, eu considero que não é nem raiva que eu senti, é frustração. Veja, já mudou a sensação, tá vendo? Porque eu gostaria que ele fosse uma pessoa mais organizada e ele não é. Entende? Ó, frustração. Não é nem raiva, vocês viram? Eu troquei agora. Deu uma investigada aqui internamente e vi, opa, o que eu senti foi frustração. Entenderam? Eu gostaria que o meu tivesse cedo pela palavra, mas complicado. Quanto tempo? É justamente, é por aí. Ó, segundo ponto. Eu tenho que aprender, reconhecer e apreciar o que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu não posso, porque se eu não fizer isso, eu vou entrar ou na negação ou na abstenção. Entendeu? Então eu tenho que dizer, pô, é genuíno o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo frustrado, tá tudo bem eu me sentir frustrado com isso. Entendeu? Eu só quero entender melhor. Mas eu posso, olha só, uma coisa que eu faço muito pelos meus clientes, eu vou fazer para vocês aqui. Eu dou permissão para vocês sentirem, mano. Vocês podem sentir. Vocês podem sentir tristeza, vocês podem sentir alegria, vocês podem sentir raiva, vocês podem... tá tudo bem, porque a sensação, quem lembra o que eu falei? Que ela é o quê? Sinal. Ela é um sinal que tem alguma coisa ou certa ou errada. Segundo que perspectiva? A minha. Tem coisa que vai me causar medo para Rafael. Barata. Para minha mulher é o terror dela. Para mim é um inseto que se passar aqui eu dou até uma mãozada. Tá entendendo? São sensações diferentes que aquilo causa. Mas tem tudo a ver com o que eu estou sentindo. É a causa uma ação. Ela corre. Eu ignoro. Entendeu? Eu ignoro, no máximo eu dou um tapa ali. Então, ó, certo? Pronto. 2. Vamos pro 3. Seja curioso com a mensagem e a emoção que está oferecendo. O que é isso? Shoa, Questionar. Oi? tu falar o 2 de novo, por favor. O 2 é você apreciar a emoção. Você entender que ela está ali para ser sentida. Às vezes, sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar um tempinho sentindo. Por quê? Porque elas vão aparecer outras vezes. Eu preciso me habituar a sentir essas coisas, por exemplo. Que senão eu não quero sentir, posso tomar uma ação ruim. Por exemplo, Rafael, sentir o medo lá, se ele não ficar querendo sentir o medo, ele não vai aprender a lidar com ele. Nunca. Entendeu? Ele tem que sentir o medo ali um pouquinho. Ele tem que maturar esse medo, compreender esse medo. Entender, e entender que isso é um sinal para ele, é um sinal, não é algo ruim. Pronto, o medo não é ruim, é um sinal para ele que tem alguma coisa ali que não está no lugar, ou que é uma ameaça maior do que ele pode encarar, ou é da cabeça dele mesmo, como foi da última vez, é só da cabeça dele. Entendeu? Aí a gente vai fazer. Que aí é o terceiro passo. É você questionar essa sensação. Vocês viram eu questionando a minha sensação? Tô com raiva mesmo do meu filho? Não, não tô com. Aí, vê, mudou até a noção. Não, não tô com raiva dele, não. Era só uma frustração. É uma frustração grande ou pequena? Não, uma frustraçãozinha, quando ele chegar, ele arruma. Eu não vou nem reclamar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui agora, eu vou dizer assim, Gabriel, arruma aí. Aí ele vai arrumar. Quanto, em outra situação, quando ele chegasse, ele ia levar o quê? Um grito, um tapa, ficar de castigo e um esporro. Vê, uma ação gigantesca para uma coisa pequena. É adequada? No meu conceito, não. Totalmente inadequada. Qual é o mais adequado? É só reclamar com ele e dizer, meu filho, arrumei, vá. E não faça bagunça, não. Pronto. Muito melhor. Não é muito melhor. Isso é inteligência emocional. Tu ia resolver tudo, ia acabar tu arrumando, aí ia ficar mais. Aí tu ia soltar o grito É, ia dele. soltar os cachorros nele mesmo. Aí, entenderam? Então, isso é inteligência emocional. Isso é o que ninguém vai falar para vocês por aí. É esse tipo de ação que vocês conseguem controlar a ação através da emoção. Eu controlei a ação através da minha emoção. Outra, mágoa com a esposa. Eu tava um dia desse aqui com Larissa, ele brigou, uma briga feia da porra, por uma bobagem. A gente tá assistindo um filme, entrou numa discussão, o negócio saiu desandando, e aí um ficou magoado com o outro. Aí ficou magoado, um com o outro. Aí o que é que eu parei? Aí eu fiz a mesma coisa, eu fiquei magoado com ela. Eu tava muito magoado, viu? Eu tava muito magoado com ela. Aí eu já comecei a confundir com raiva, eu já tava com raiva dela. Aí eu disse, eu tô com raiva mesmo dela? Não, não tô com raiva não, eu tô só um pouco magoado. Mas é muito magoado ou pouco? Não, só um pouquinho. Aí eu comecei depois a questionar, mas pô, essa mágoa vai gerar que reação? Vou tratar ela mal. Mas se eu tratar ela mal, ela fica triste. Eu não quero ver ela triste.
Eu não gosto de ver ela triste. Né? Não tem isso aí quer acabar com o cara e ver a mulher triste. Eu não gosto de ver minha mulher triste. Então eu disse, poxa, então qual é a ação mais adequada? Eu ir lá e tratar bem ela. Eu ir lá e abraçar ela, tratar ela com amor. Eu vou ensinar você as 10 emoções que também estimulam as pessoas coisas boas, tá? E uma delas é o amor. Tratar com carinho, entendeu? Aí eu cheguei Pedir lá. desculpa e dizer que ela que tá certa. Às vezes eu nem peço desculpa. Vê só que doido. Às vezes a gente nem pede desculpa. Nessa situação eu não pedi desculpa, não. Porque eu tinha convicção que estava errada, que ela estava errada. Mas eu tratei ela bem. Entendeu a diferença? Porque se eu peço desculpa, eu estou fazendo o quê? Me abstendo da minha emoção. Ah, eu não quero entrar por esse caminho, não. Não é esse caminho que eu quero que vocês vão. Entendeu? Eu quero que você. Pronto. Eu continuo ainda acreditando que eu estou certo. Aí eu me desculpa, não. Mas eu, quando cheguei lá no quarto, eu abracei ela, beijei ela e passou a briga. Aí não teve nem discussão mais. Acabou o assunto. Deixa eu falar. Aí, se ela tá sentindo ainda magoada, ela tem que vir falar comigo. Aí eu perguntar depois. Entendeu? Depois eu até pergunto. Magoei você nessa situação? Ela fez. Magoou. Mas não foi nem a situação. Foi a forma que você falou comigo. Entendeu? De vez em quando dizia, parece que tá falando com teus amigos quando tá Teus discutindo. pareceres. Aí, às vezes, não é nem a ação. A gente que pensa o conceito, né? Porque a gente é menos emotivo que as mulheres. Mas, às vezes, é a forma, é o tom de voz que você usou. Entendeu? Aí ela fez, não, foi só o tom. Se você tivesse falado comigo com outro tom, eu teria concordado com você. Vê que doido. Esse mesmo. Teria concordado com você. Então a gente precisa ter controle. Isso, minha gente, vocês estão vendo que isso é literalmente inteligência emocional. Se eu fosse conceituar uma das aulas do desafio, assim, ninguém devia perder era essa. Ninguém devia perder, porque essa é a mais importante que tem. Tudo vai rodar em base do que vocês construíram a partir daqui. Tudo vai rodar. Se vocês vão conseguir bater meta ou não bater meta, vai ser através das emoções que vocês vão sentir. Então, fui lá. Primeiro passo, identifiquei, reconheci, apreciei. Achei legal o que estou sentindo. Terceiro passo, fui curioso. Perguntei. Pô, tá funcionando. Aí, o que é que eu faço? No quarto momento, é a hora de você se tornar um pouco mais confiante que você é capaz de resolver a situação. Por exemplo, eu, às vezes, vou buscar recursos no passado. Como, Chua? Eu fiz, poxa, às vezes eu não sabia como é que eu ia tratar a Larissa bem, que ela ia se sentir bem e não ficar triste. Aí o que é que eu faço? Eu vou no passado. Vou buscar recurso no passado. Qual foi a forma que eu tratei ela que ela gostou? Ah, foi essa aqui. Então eu vou tratar ela assim. Entendeu? Eu vou buscar recurso no passado. É muito mais fácil fazer isso. Por exemplo, às vezes que eu controlei minha raiva com meu filho, como foi que eu falei com ele anteriormente que funcionou e deu certo? Pacientemente, mas duro ainda com ele. Mostrando a ele o que é certo e errado. Ó, Gabriel, chegou do treino. Ah, tô cansado, pai. Quer saber não? Vai arrumar a bagunça. Ele arruma. Ok, tá tudo certo. Fui duro com ele, mas não fui grosso. Entendeu? Querem perguntar sobre os 4 passos? Querem usar um exemplo? Quer alguém uma ajuda aí? Aí vamos. Eu uso esse recurso também de buscar o que é que me fez conquistar a minha, né? O que é que eu apreciei nela para eu querer ela ser a minha esposa, minha namorada. Uhum, Então, isso me ajuda a me acalmar e tratar ela melhor, né? isso. E porque também, quando eu não lembro disso, ela me faz questão de chegar e dizer assim, olha, Nem vai tu no fazer. começo no começo tu me tratava assim, agora tu me trata desse jeito. Então, eu falei, a gente tá diferente. Eu disse, mas essa parte boa a gente pode repetir sempre que é saudável pro relacionamento, né? Agora, já esse teu tratamento comigo não vale a pena continuar, porque isso aí vai me afastar de você ou se afastar dela, né? Ó, eu vou dar Antônio queria falar alguma coisa. Antes de eu falar, É uma eu vou falar. estratégia. Fala lá, Antônio. Não, pode falar. Eu ia perguntar os tópicos de novo, porque eu acho que eu não estou anotando bem o terceiro e o quarto. O terceiro, seja curioso. Seja curioso com a mensagem que a Hum, emoção está oferecendo. Seja curioso. Seja curioso. Seja curioso. Entenda o que, que a mensagem está querendo dizer. Entendeu? Seja curioso, se pergunte, é isso mesmo? Peraí, o que, que eu estou sentindo de verdade? Por exemplo, deixa eu dar uma situação que eu me senti. Não, eu entendi o contexto. Eu só não Ah, sabia a só notou a palavra-chave palavra. para Pronto. salvar. E a Ó, quarta é seja rapidinho. confiante.
que você é capaz Beleza, de mas resolver. rapidinho, só para confirmar com você. No Vai. primeiro eu coloquei identificar, escrever o que e a intensidade, Isso. né? O segundo, apreciar a emoção. O Lidar com ela terceiro, mesmo. ser curioso sobre o sentimento. Isso. E o quarto, O quarto é seja confiante. Você vai conseguir resolver. Que a ação que você vai tomar, a atitude que você vai tomar, é a atitude correta. Porque senão você não toma. Entendeu? Você tem que ter essa confiança. Pô, não, eu vou agir assim. Não, se der errado, não, mas eu vou agir assim. Porque assim é a certa. Entendeu? Você tem que tomar uma convicção que vai assim é a certa. Porque você está racionalizando o negócio. Por exemplo, o Bruno falou, pô, a ação correta é eu voltar para como eu tratava minha mulher quando eu me apaixonei por ela, quando eu tô magoado com ela. Então, vamos começar a tratar ela melhor. Entendeu? Eu tava perfeito, vendo um perfeito. aqui, ó. Vou dar uma ação que me causou até uma mudança aqui de paradigma. Eu ia abrir 8 vagas esse ano para o negócio de elite. Só que o Sedento está dando tão legal, eu tô gostando tanto desse trabalho que a gente está fazendo, que eu disse, cara, eu não vou abrir 8 vagas, não, só vou abrir 5. Mas como foi que eu descobri isso? Toda vez que eu ia oferecer algum negócio de elite, eu não queria oferecer. Eu ficava remoendo. Eu sentia um desconforto. Ó a palavra, a sensação, desconforto. Aí o que foi que eu fiz? Poxa, eu amo fazer o negócio de elite. Caramba, é o meu programa que dá mais resultado é o negócio de elite. Sabe? Eu vou 1 a 1 com o empresário, a gente vira irmão, sabe? Então é um negócio massa mesmo, eu gosto também. Mas por que que tá me gerando desconforto botar mais gente no negócio de elite? Porque o seu também trabalho que dá, né? Aí eu digo, pô, peraí, deixa eu entender o que que eu tô sentindo. Aí eu percebi que eu tava sentindo desconforto. Era muito desconforto, não era pouco, mas tava lá. Aí eu digo, pô, deixa eu ver o que é esse desconforto. Aí eu fui lá e comecei a perguntar, por que que eu tô tão relutante a fazer? Aí eu fiz, poxa, porque se eu fizer mais, tantos negócios de elite como eu estou projetando fazer, vai atrapalhar os sedentos. Eu não quero que atrapalhe. Aí meu corpo está dizendo para mim que isso é errado. Por quê? Porque eu não quero que atrapalhe os sedentos. Por quê? Eu aqui tenho ainda um compromisso com vocês que eu já falei do 1 a 1, né? Vocês podem requisitar no 1 a 1 uma sessão comigo ali para a gente trabalhar. Eu não queria que meus programas de negócio de elite não dessem oportunidade para vocês fazerem isso. Entendeu? Aí o que que eu percebi? Eu digo, pô, então eu vou resolver esse negócio. Como é que eu vou resolver? Eu digo, então, em vez de 8 vagas, eu vou abrir 5. Me deixa mais confortável? Eu fiz, me deixa. Entendeu? Eu ia abrir 8 vagas, vou abrir 5. E tá tudo certo. Não vai me atrapalhar financeiramente e eu vou conseguir me dedicar mais aqui, tá? E aí, ó, tenha certeza que pode controlar, não apenas hoje, mas também no futuro. Veja, essa ação ela tem que ser boa no longo prazo. Porque se for uma ação ruim no longo prazo, ela não é uma boa ação. Eu tomar 5 e me forçar no sedento aqui é uma boa ação no longo prazo. Eu analiso isso no longo prazo. Lembra que eu tenho uns objetivos lá? Eu olhei meu objetivo e fiz, pô, essa ação que eu estou tomando aqui, de me dedicar mais ao sedento, se fechar menos negócio de elite, vai causar muito impacto aqui no meu objetivo. Ó a racionalização, ó a inteligência emocional do negócio. Ó, não, tá bom, tudo bem, vai até ser mais fácil de eu bater essa meta. Agora, vê, racionalizei. Existe, não sei se vocês já jogaram poker. Vocês jogaram poker? Todo mundo já jogou poker. Uma vez um jogador de poker me falou o seguinte, que fizeram um teste com um baralho viciado. 2 jogadores começaram a jogar, entregaram um baralho viciado para um e um bom para o outro. Antes do cara ter absoluta certeza de que o baralho era viciado, o jogador profissional, ele 100 jogadas antes, ele já começou a sentir um desconforto, porque ele estava perdendo com uma frequência estranha. Ele falou, eu estava perdendo com a frequência estranha, eu já comecei a sentir desconfortável. E aí eu já percebi que existia alguma coisa errada ali, eu não estava sabendo o que que era. Mas o baralho era viciado. Então, o corpo, quando ele emite um sinal, ele está muito na frente. Vê mesmo, ele estava já na frente. Esse desconforto era uma previsão que eu ia sentir uma frustração lá na frente. Então, eu já estava com desconforto agora. Então, respeitar as emoções é super alta performance, gente. Entender a inteligência emocional. Eu fiz um curso justamente com esse jogador de pôquer na época. Caramba, esse foi um negócio que ele disse o seguinte: pôquer é emocional, né? Tem estratégia, tem número lá, mas é basicamente emocional. E ele segurar a onda lá das emoções dele. Então, mesma coisa, empreender
ações que exigem alta performance é emocional. Vocês precisam aprender a usar isso. E é sempre olhando para os meus objetivos. Eu digo, pô, essa ação que eu decidi tomar agora, impacta como nos meus objetivos? Mesma coisa com a mulher lá. A ação que eu decidi com ela ajuda o casamento ou atrapalha? Ajuda. Então, pô, tá bom, é uma boa ação. Ó, entendeu? Agora, por exemplo, se me afasta dela, pode causar um divórcio ou qualquer coisa, é uma ação ruim. Funcionário, mesma coisa que a Andrea lá. Sou funcionário, essa ação causa que impacto no longo prazo? Ah, não, o funcionário vai me botar na justiça, vai me demitir, eu vou perder essa funcionária, é uma ação ruim. Então eu preciso refletir antes disso também, entendeu? Agora, se essa ação pode ser revisada e melhorada para não causar esse impacto, massa, boa ação. Entendeu? Anotou aí? Aí a gente vai para o último. O sexto passo é ação imediata. Quando eu fizer essa análise, eu tenho que tomar uma ação na hora. Por quê? Porque senão eu esqueço. É na hora. Eu fiz a ação, vocês viram, ó, eu decidi na hora que isso aí ia abrir 5 vagas. É na hora. Não pode se deixar para amanhã. Chu, é uma ação de longo prazo. Ok, mas você vai ter que arrumar alguma coisa para fazer na hora para criar esse vínculo de sucesso imediato. Por exemplo, com o Rafa aqui, a gente brincou que ele tinha que ensaiar comigo aqui. Tu viu, Rafa? Eu fiz ele meio que fazer na hora. Por quê? Porque se ele não fizer na hora, ele não vai fazer depois. Porque ele ainda não está convencido. Entendeu? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Essa última palestra que eu dei, eu fiz o cara falar em público, na hora. Não, fala agora. Aí o cara foi lá, quase tomava a palestra de mim. Ele tinha medo de falar no palco. Depois que a gente fez esse exercício, ele começou a falar lá. Eu digo, não, tá bom, filho, senão eu não dou palestra mais aqui, você vai ficar no meu lugar. Mas por quê? A emoção é muito forte. Entendeu? Então, vocês entenderam? Ó, de novo, identifique, aprecie a emoção, certo? Seja curioso, seja confiante que vai resolver o problema, certo? Tenha certeza que isso vai ser bom no longo prazo e depois ação imediata. Chua, isso, como é que eu faço isso? Sistematicamente. Todo dia eu tenho que estar atento a isso. Então, qual é a tarefa de vocês de hoje para os próximos 2 dias? Fazer esse negócio. Vocês vão sentir alguma dessas sensações aí de hoje em 48 horas. Não tem como vocês não sentirem, certo? O que eu quero que vocês façam? Sigam os 6 passos. Reconheçam as emoções. Que emoções são, Chua? Ela vai se enquadrar entre aquelas 10 que eu falei, certo? Chua, fala a sexta aí, por favor. Ação imediata. Ah, certo? Ação imediata. Não é? Aí vamos lá. Chua, tá dizendo que essas 10 emoções eu tenho sempre que trabalhar ela, né? Fazer esse trabalho dela. E vale também o inverso. Eu gosto de fazer o inverso também. Com as 10 emoções de poder. Por quê? Porque eu quero que isso se intensifique na minha vida. Por exemplo, uma vez eu conheci um italiano, ele olhou para mim e fez, cara, eu tenho inveja. Ele falou assim, ó, eu não sei nem falar em português, porque ele falou italiano na época, ele falou assim, algo como se fosse, eu tenho inveja dessa tua energia brasileira. Eu fiz, como assim? Ele fez, cara, tá sempre sorrindo e alegre, é um negócio assim de dar agonia, o mundo tá explodindo e tu tá rindo, e tu tá alegre, feliz, todo mundo triste e tu tá alegre. Eu fiz, eu tô alegre. Por quê? Porque eu aprendi a intensificar a alegria na minha vida, entendeu? Eu aprendi a intensificar a alegria na minha vida. Tanto é que a minha mulher, ela diz que tem uma música que, eu não sei se Bruno já deve escutar, que é da igreja. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. E é isso, velho. Eu levo esse mantra pra minha vida. Eu levo pra minha vida. Pode estar acontecendo o que for, eu tô alegre. Por quê? Porque eu tenho um Deus, né? Ele fala, eu tenho um Deus, né, que não vai me deixar. E eu digo, pronto, quem entendeu isso, entende tudo. Leva de alegria pra vida. Quem foi que me ensinou isso? Pô, a religião me ensinou muito isso. Mas eu tive um amigo meu, que era o cara mais alegre do mundo, pô. E ele era operador de máquina. Eu nunca conheci ninguém tão alegre quanto aquele cara, não.
Nunca, nunca conheci ninguém tão alegre. Ele fala, eu perguntei, por que que tu é, como assim? Como é que tu faz? Ele faz, cara, quando você aprender a ser alegre com qualquer coisa, a tua vida melhora. Mais A tua leve, né? vida melhora. É, tu é alegre com qualquer coisa, tu tá sempre bem, pô. Não tem tempo ruim pra tu. Não tô dizendo que você não possa ter sensações de gatilhos. Mas essa sensação também é um gatilho de alegria, porque eu tenho que investigar e entender o que que me causa alegria. É estar com meus filhos, é estar com a minha esposa, é estar dando aula para vocês, me causa alegria, é estar dando mentoria aqui, entendeu? Então eu quero fazer mais isso na minha vida. E quanto mais eu trouxer, mais alegre eu fico. Então eu também tenho que estar atento a isso, que é o que me faz bem, certo? Então deixa eu pegar aqui já para não se perder nas 10 emoções, ó. A primeira, a emoção superior de todas. Todas as outras que eu falar é derivativo dessa, tá certo? É o amor, certo? É o amor e a ternura. Nada supera o amor e a ternura. Nada. Essa é a sensação que quando a gente sente, né? Paulo fala o seguinte, que quando você sente que você é completamente, incondicionalmente amado, a sua vida muda. Quando você sente isso, e quem sabe, todo mundo aqui é cristão? Acho que tem alguém que não é. Acho que sim, todo mundo. Deixa o Antônio só voltar só para eu ver. Antônio, tu é cristão também? Sim, Só para confirmar. Isso é o sim, reflexo. Vê, o sim. primeiro, todos os outros são derivados, certo? Todas as outras emoções serão derivativas dessa. É o amor e a ternura. Quando você entende o que é o amor, né? Eu mandei para Larissa, eu vou botar no grupo, que é o amor que Paulo fala lá, né? O amor que é bondoso, que não se ira facilmente, o amor que que tu já conhece a passagem de Coríntios, que ele fala? Pronto. E quando você entende isso e quando você consegue construir mais disso na sua vida, pronto. Aí você começa a viver bem, a ter ações melhores, a se tornar uma pessoa melhor, se não é alta performance, certo? Esse é o primeiro, amor. Segundo, apreço e gratidão. Você começa a ser grato pelas coisas. Todo mundo fala muito isso, né? Mas não entende por que que eu tenho que construir isso na minha vida. Porque eu começo a ter ações melhores. Sabe o que é que eu costumo dizer isso aqui? É que quem é grato por tudo não enche o saco de ninguém. Não é invejoso, não é ciumento. O cara que é grato pela mulher que tem, ele não reclama da mulher, entendeu? Ele gosta de estar com ela. Ele é grato. E quando a gente começa a ver os pontos fortes, por exemplo, dos filhos da gente, meu Deus, como eu sou grato pelo meu filho. Ele é bagunceiro, mas ele é uma criança, assim, da inveja. Até o professor do jiu-jitsu não falou comigo, caralho, Gabriel é foda, pô. A gente fala com ele só uma vez, ele certo, obediente, correto, calmo. Pô, que bênção, né? É uma bênção. Grato, sou grato a Deus por isso. Entendeu? Aí a gente começa a enxergar o lado bom das pessoas, começa a tratar melhor. Então, gratidão é uma coisa muito importante. Terceiro sentimento, curiosidade. Ser curioso como uma criança é muito bom, pô. Ser curioso, feito uma criança, é muito bom. A gente começa a aprofundar as coisas. Entendeu? A gente começa a querer saber mais. Ser o eterno aprendiz, sabe? Você evolui, você se torna melhor. Sabe? Você começa a ser mais humilde. Vê, uma pessoa mais humilde é uma pessoa muito boa de lidar. Concorda comigo quando a gente tem um cara que ele realmente é um cara que sabe muito, mas ele é humilde. É um cara massa, pô. É um cara massa. Ele escuta, ele te aborda de uma forma diferente. Então, é uma emoção que vocês devem levar para a vida. Tô usando isso, tô sentindo isso, faz o seu espaço. Como é que eu faço para sentir mais disso na minha vida, hoje? Como é que eu faço para ser mais curioso? Como é que eu faço para ter mais gratidão? Como é que eu faço para sentir mais amor? Entende? São coisas que vão levar vocês para uma alta performance, tá? Outra coisa, quatro. Aí é fogo, velho. Esse aí é massa, é fogo mesmo. Excitação e paixão. Qual foi a última vez que eu senti tesão em fazer alguma coisa? Porque com paixão é tudo diferente. Você já prestaram atenção que com paixão é tudo diferente? Quando a gente tá apaixonado, até a palavra é essa, quando a gente tá apaixonado por algo, é tudo diferente, pô. No casamento. Como é que eu faço para ser apaixonado de novo pela minha mulher? Como é que eu faço para ser de novo apaixonado pelo meu trabalho? Apaixonado pelas minhas metas? Concorda comigo, quando eu tô apaixonado, eu me comporto diferente? Comporto diferente. Eu paro de reclamar.
Se tiver mais trabalho, eu agradeço. Me dá mais, pelo amor de Deus. Eu quero mais. Eu quero. Pô, se vocês quisessem aula até meia-noite, eu dava. Porque eu tô apaixonado por esse negócio. Entendeu? Eu ficaria aqui. Então, assim, essa é uma emoção que vocês têm que trazer para vocês. Por quê? Porque ela te põe em alta performance. Ela te põe em alta performance. Outra, muito importante, determinação. Qual foi a vez que, pronto, o Rafael deve ter sentido essa emoção, viu, Rafa? Determinação. Eu vou fazer. Poxa, eu vou fazer. Quando eu consegui construir essa sensação nele, ele mexeu e fez. Entendeu? Ele tem que agora parar e pensar como eu construo mais determinação no meu negócio, na minha vida, para bater minhas metas. Certo? Próxima. Essa aqui, minha gente, pelo amor de Deus, não ignorem ela, certo? Se chama flexibilidade. Porque flexibilidade eu começo a criar menos intensidade nas coisas. Lembra quando eu falei, pô, eu tô com raiva mesmo? Não, não tô mesmo. Eu tô sendo flexível com as minhas emoções. Ela não é uma emoção rígida. Quando eu tenho essa capacidade de ir e vir, me torna capaz de analisar as coisas como elas são realmente, tá? Próximo, 7, confiante. Qual foi a última vez que tu fez um plano e disse assim, esse aqui vai dar certo? Essa palestra vai ser foda. Esse evento aqui que eu vou fazer vai ser o melhor evento que eu já fiz. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu digo isso para mim mesmo. Esse vai ser o melhor evento que eu já fiz. Mas o outro foi massa, eu digo isso vai ser melhor. Confiança. Entendeu? Acho que até umas horas assim, eu costumo dizer assim, meu irmão, diga que você é foda, velho. Eu sou foda e você. Sua. Pode perguntar. Nesse caso, você quer dizer, então, confiança em si, né? Isso, confiança em si. É, No é, é, outro assim, também, é uma sensação. É confiança em si. Tá? É a sensação que eu tô sentindo. Joia? A oitava, alegria. Alegria é bom demais. Pô. O cara, Geraldo Rufino, ele diz que quem é alegre, velho, não enche o saco de ninguém. E é bom demais você estar perto de alguém alegre. O cara tá lá, ele diz, eu posso perder tudo, mas eu tô alegre. Porque eu tô. Isso aqui causa um efeito de manada, né? Tô alegre, tô brincando. Até eu tava esses dias lá com o Gordo, e a gente sempre fica na resenha pós-treino, né? Conversando besteira, brincando, não sei o que, ele diz. E a gente fala, Gordo, essa resenha é a melhor parte do treino. Eu acho que o Antônio aí deve concordar comigo. A resenha pós-treino é melhor que o treino. Por quê? Porque eu fico alegre resenhando com todo mundo, brincando ali, tira onda com faixa branca, tira onda com alguém que brincou lá, apanhou, levou o carro de alguém. Aquela resenha torna alegria. Então, quer dizer, eu tenho que ter mais dessa resenha. Aí teve uma época que a gente parou de ter a resenha. Aí eu estilei lá no Gol. Eu falei, não, se não ter a resenha, eu não vou vir treinar mais, não. Porque eu tô vendo pela resenha, entendeu? Tem que ter a resenha. Então, isso eu tenho que ter mais na minha vida, certo? Então, é importante. O próximo, nono, esse aqui tem a ver com todo mundo. É vitalidade para viver. A gente tem que ter vitalidade. Não adianta você não ter vitalidade. Você não consegue sentir nenhuma outra emoção. Você sempre está cansado, sempre está triste. O teu corpo não responde, é sempre com dor. Então, aquelas caminhadas que a gente dá, vocês veem eu botando toda segunda-feira eu caminho, constância. Eu caminho muito por vocês também, para que vocês mantenham ali nos exercícios, entendeu? Vocês veem eu postando malhar, alimentação, para que todo mundo fique constante. Porque eu sei a importância de estar bem consigo mesmo na questão corpo. Né? O cara sente menos dor, o cara treina melhor, o cara lida com todo mundo melhor, o cara dorme bem, o cara acorda bem. Vitalidade responde tudo. Então, essa é uma sensação que vocês precisam construir muito na vida de vocês. E a última se chama contribuir. Cara, não tem nada melhor. Uma das sensações mais gratificantes do mundo é contribuir. Vocês não têm noção como eu vou levar esses alimentos que eu arrecado na palestra de alta performance. Como é a sensação? Ela é indescritível. Ela é indescritível. Ver aquelas pessoas receber aquilo. Sabe? Você vê assim, caramba, eu faço a diferença. Nem que seja para uma pessoa, duas, mas eu estou fazendo a diferença. Vocês não sabem quão grato é que eu fico quando vocês chegam aqui e dizem, cara, eu fiz minha meta. Cara, eu tô evoluindo. Eu digo que não tem dinheiro que pague. Quando vocês dão um depoimento para mim, entende? Diz assim, caramba, isso aqui foi massa, isso aqui mudou minha vida. Pronto. Acabou. Essa sensação é o que eu quero construir. É o que é que me faz isso? Automaticamente, eu quero construir mais contribuição. Hoje de tarde eu estava aqui dedicando, escrevendo a aula de vocês. Vocês viram, eu escrevo tudo aqui, ó. Me dediquei,
estudei tudo de novo, fiz de novo. Mas por quê? Porque eu tenho um senso de contribuição envolvido aqui. Se eu não tivesse esse senso de contribuição, vocês acham que eu ia fazer aqui? Isso aqui, essa dedicação toda? Ia. Largar a aula aqui, ver de qualquer jeito, eu ia passar o conteúdo e foda-se, quer aplicar, aplicou. Entendeu? Então, essas 10 sensações, dos mesmos jeito que as 10 primeiras devem ser investigadas para ver o que o meu corpo tá querendo me dizer, os sinais, né? São 10 sinais. Esses 10 aqui eu tenho que entender como eu posso construir mais na minha vida. Como eu posso construir mais na minha vida isso? Como eu posso construir mais amor, mais gratidão, mais curiosidade, mais excitação, mais paixão, né? Determinação, flexibilidade, confiança, alegria, vitalidade e contribuição. Quando eu aprender esse jogo, eu entro numa alta performance. Por quê? Porque eu estou construindo inteligência emocional. Entende? A alta performance é filha dessas análises aqui. Tanto das 10 sensações que te empodera, quanto dos 10 sinais. E como é que eu tenho que fazer isso? Constantemente. Tenho que estar girando isso. Analisando todo dia, pelo menos, alguma coisa. Por isso que eu estou desafiando vocês, ó. Eu queria que vocês fizessem isso, e se vocês pudessem, fizessem um vídeo falando como foi a sensação e o que foi que vocês analisaram, como foi fazer esses 6 passos. E colocasse lá no grupo. Vocês que estão aqui. Eu sei que o Luiz Mar tá mais caladinho ali, mas ele tá aí escutando tudo. E quem estiver assistindo na gravação, depois posta. Mas eu queria que vocês que estão aqui, Rafa, Bruno, Luiz e Antônio, nos próximos 2 Tô dias, aqui, viu? tá aí, né? Então, os 5 que estão aqui. Nos próximos 2 dias, vocês vão analisar, vão esperar e vão investigar ou os 10 sinais ou os 10 empoderamentos, né? As 10 sensações de empoderamento. E vão fazer os 6 passos. E vão me dizer como é que foi. Chua, como é que eu faço? Eu faço no positivo também? Faz. Pô, tô saindo num amor incondicional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu senti uma sensação quando eu fiz o cursilho, o Bruno sabe ali. Eu senti um amor incondicional naquela hora. Eu disse, meu Deus, eu quero mais disso. Como eu faço para sentir mais isso? Porque isso aqui é o que é amor. Aí foi quando hoje em dia, eu sirvo na igreja, eu participo do discipulado, eu participo da missão Candeia. Por quê? Porque a sensação de amor condicional eu fui buscar mais. E me tá me tornando uma pessoa melhor. Entende? Aquele rolho do amor, hein? Tem quem segure, né? Tem quem segure ali não. Você vê, velho, todo mundo trabalhando ali, pô. Então a gente Negócio vê o. Não dá spoiler, não. Não sei se todo mundo fez aqui, não solta spoiler, não. Isso. Mas assim, isso que é a sensação. Eu queria que vocês fizessem esse exercício de hoje para 48 horas, né? Até quarta. E postassem um vídeo falando como é que foi fazer essa análise e como vocês mudaram a ação. Porque a intenção é sempre mudar a ação que eu tô tendo. Lembra, ó, eu ia agir dessa forma e agir dessa. E essa forma é muito mais benéfica para a minha vida. Quer ver uma coisa hoje que eu fiz? Eu fiz hoje. Eu ia pegar um salgadinho para comer. Um salgadinho. Eu ia botar. Quando eu subi a mão assim, eu segurei o salgadinho. Eu juro a vocês. Eu segurei o salgadinho, eu senti um desconforto. Eu disse, por que eu estou sentindo desconforto? Aí eu disse, porque isso aqui me afasta do meu. Aí eu fiz rapidinho os 6 passos, né? Peraí, deixa eu sentir. Eu tô sentindo um desconforto. O que é isso? Eu fui lá, ó. Tô sentindo, não tá bom. É muito ou pouco? Não, é pouco, mas tá aqui. O que é isso? Eu tô sentindo uma frustração. Eu não sou capaz de fazer minha dieta. A frustração. Me comprometi a fazer e não tô fazendo. Aí eu fui lá e disse, poxa, o que eu precisava estar fazendo aqui? Poxa, eu tenho alimentos mais saudáveis na minha casa. Eu tenho uma banana aqui, né? Uma vitamina. Foi lá, é a hora da foto. A hora da foto da banana foi isso. Eu larguei o salgadinho e fui tomar uma vitamina de banana. Mas eu tava com a mão no salgadinho. Entendeu? Por isso que foi ação imediata. Qual foi a minha ação imediata? Ó? Essa ação de comer banana em vez de salgadinho no longo prazo não é benéfica para mim? Então, beleza, é uma boa ação. Ação imediata. Foto, postei e tomei. Pronto. Entendeu? Tem uma foto. Para mostrar que eu consigo. É uma vitória para mim. Eu soltar o salgadinho e tomar uma vitamina de banana foi uma vitória. Eu quero mais disso na minha vida. Entendeu? Então vocês podem fazer. E podem ver que não é uma coisa gigantesca, mas é uma coisa que tem a ver com a minha meta. Me atrapalha. Beleza? Dúvida? Eu sei que hoje é um tema difícil. Então, o próximo encontro da gente, a gente ainda vai reforçar um pouco isso, porque isso tem que ser assim, ó. A partir de hoje, a gente tem que estar fazendo isso direto. Certo? Direto. Beleza? Toda hora você tem que ver o que isso é natural. Vocês têm que aprender a fazer esses 6 passos, tipo, instantaneamente. Vocês viram o que eu fiz quando eu segurei o salgadinho?
Na hora, vocês passam. Passou. Aí eu soltei os HB. Porque ali eu tomei uma decisão correta. Joia? Gente, eu sei que hoje a aula é pesada, eu sei que é um assunto Foi mais top. conciso, mas é a base da alta performance, é o quê? Inteligência emocional. Eu preciso que vocês aprendam a fazer esse negócio, entendeu? A reconhecer essas 10 sensações e ir trabalhando. Porque isso é o seguinte, se você for para um coach assim, mais de meia boca, ele vai dizer que tu está fazendo uma análise de crença constantemente. Você tem que analisar suas crenças e valores toda hora. Eu estou ensinando a vocês a fazerem isso de forma instantânea. Vocês vão estar se recondicionando de forma instantânea. Tu só precisa estar presente. Eu só preciso estar presente para quê? Para as minhas sensações. Só isso. Aí o que é que eu estou fazendo? Estou matando todos os meus assassinos silenciosos. Estou matando eles, todos. E eu estou potencializando tudo que é de bom que está dentro de mim. Que a gente chama isso de sábio, né? A gente está silenciando os sabotadores e potencializando os nossos sábios. Como? Reforçando as sensações, as emoções boas, né, poderosas lá, e tendo atenção nos sinais, porque o sábio e o sabotador são irmãos, eles têm que ficar juntos, eles trabalham juntos para potencializar a gente. Joia? Ok, dúvida? Não, já estou encerrando, porque eu tenho Vamos uma embora. reunião. Tenho uma Então, reunião agora beleza. da igreja aqui. Já Vá-se mudaram para embora. 9 horas para poder participar. Deus Beleza? abençoe você lá. Tá Vamos vendo embora. aqui. Até Valeu. mais. Gente, Boa noite alguém para tem dúvida? Alguém vocês. quer perguntar alguma coisa sobre essa temática? Semana que vem a gente vai mastigar mais um pouco isso. Por isso que eu quero que vocês façam o vídeo, porque eu vou usar o vídeo de vocês para dar um reforço nisso aqui. Joia? Então bora para foto. Luiz saiu correndo ali, vai ser mencionado. Luiz Mar, você vai cair aí da sua câmera aí, tá deitadinho já cansado, mas tá aí. Vamos lá. Lá vai, hein? Deixa eu tirar esse cara. 3, 2, 1. Vou pegar aqui. Tá lá no grupo. Luiz saiu correndo, vai ser menção honrosa hoje. Então, gente, uma boa noite para vocês. Até amanhã, quem for para o Sedentes. Apesar que o Sedentes fica gravado aqui, não. Por isso que eu digo, se for faltar, não, falta aqui. Não falta o Sedentes. Falta lá, não, porque o Sedentes eu gravo. Aqui vocês têm que me pedir para eu disponibilizar. Joia? Amanhã eu vou dar uma aula muito importante, mas é muito importante mesmo, tá? Sobre construção de funil de primeira venda e métrica. Inclusive, tá até aqui as minhas métricas. Vou abrir para vocês, ó, minhas métricas mesmo de tráfego. Como é que eu faço? Ó, analisar o funil. Joia? Não faltem amanhã, não. Se puderem aí, participem. Valeu, abraço, falou, tchau, tchau. Rapaz. Vai.